deixar assim? Pode sim. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que já chegou aqui em nosso canal, você é bem-vindo. Já deixa o seu like, compartilhe para geral, porque assim a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante. E o nosso bate-papo hoje aqui se torna, e é, na verdade, mais um bate-papo especial. A nossa temática está em experiências, teologia, relacionamento e sexualidade. Esses são os temas que a nossa convidada de hoje costuma abordar em suas palestras, em suas ministrações. Pastora Laudiceia Mendes, a senhora é bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é uma honra. Para onde que eu olho? Essa câmera lá, aqui. gente. Isso. Né? Deus abençoe todo mundo aí, né? Estão super convidados para essa conversa. Temas extremamente relevantes, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo. E estou muito honrada, pronto. É uma alegria receber a senhora aqui. Esse sotaque é mineiro ou goiano? Mineiro. Mineiro. O goiano imita, né? Você sabe, né? O goiano imita? Tenta, né? Só o Pequi que é o mineiro que imita o goiano, né? Eu tô brincando. Tem muitos amigos goianos, mas tem gente boa também. Mas no caso, eu sou mineira. Mineira. Ah, que legal. A senhora sempre costuma abordar esses temas, né? Principalmente, tá lá no seu perfil no Instagram, na sua bio, eu peguei de lá, teologia, relacionamento e sexualidade. A senhora, quando começou a ministrar, a senhora já ministrava sobre esses dois últimos temas que estão na sua biografia, relacionamento e sexualidade, ou a senhora começou a ministrar apenas a teologia? Então, no começo do meu ministério, quando Deus me levantou, assim, né, no ministério da palavra mesmo, para pregar, eu não abordava. Trabalhava mais com temas generalistas, né? Ou na escola dominical, ou congressos, cultos de campanha, assim, dentro desse contexto assembleiano mesmo, né, que era muito uma pegada. Só que, assim, toda a vida eu sempre tive um viés para o ensino mesmo, sabe? Quando eu pregava, eu sempre recebia um determinado comentário assim: a irmã não prega, a irmã ensina, né? Eu nunca estive muito assim encaixada no perfil muito assim do pregador assembleiano clássico, né? Sempre tive uma vocação muito para o ensino, isso era notório. E esses temas não trabalhava, por quê? Naquele contexto, todos os convites eles já vinham com um tema definido. Se você é convidado para um culto de campanha, se você é convidado para o ciclo de oração, ou seja, na escola dominical, que é o trabalho que eu mais amava, ou um congresso, já tinha um tema, né? Para eu chegar até trabalhar... Tem um moço ali tirando foto, tá, Brasil? Eu tô vendo uma câmera aí. Gente, o TDAH manda lembranças. Aí minha mente já colapsou. Vai ter uma foto no próximo podcast. Tomara. Gente, desculpa, tá? Desculpa. É assim mesmo. TDAH manda beijo para todo mundo. Olha lá, de novo. Né? O que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma questão neurológica, funcionamento neuroatípico. Entendi. A minha filha também tem esse déficit de atenção. Eu não sabia a abreviação, né? Então, gente, voltando. Esses temas eu passei a trabalhar já ali pelos idos de 2016 em diante, tá? Mas, né, especificamente, eu comecei em 2000, ali pelos idos de 2008, 2009, Deus me deu uma direção. Eu trabalhava numa rádio, então tem todo um processo, tem todo um caminho para chegar nesse ponto, né? Eu não escolhi isso. Na verdade, nada no meu ministério eu escolhi, eu defini. Eu costumo dizer, a cada 2 anos ou 3, Deus me redimensiona, me estica, sabe? Deus me rebenta, Deus me dá uma rasteira, começa assim, me desconstrói, me reconstrói. Estou sempre me dando alguma coisa para fazer que eu não sei, algum desafio, tá? Então, o que acontece? Acostumada com esse trabalho, assim, mais de estar com as irmãs, ou trabalhos da igreja, cultos da igreja, o Senhor, eu fui trabalhar na rádio, o pastor me colocou o desafio de fazer um programa para conversar com a sociedade.
Então, foi disruptivo, foi uma experiência de crescimento. Dentro desse programa, eu tive a oportunidade de fazer a cobertura da CPI da pedofilia. Não sei se você lembra, anos atrás, muitos anos atrás, até o Magno Malta, que liderou. Então, fazendo essa cobertura, Deus me fez revisitar os temas da minha infância, meus traumas. Comecei a estudar os temas da minha vida. Veio uma nova iluminação, um novo entendimento. Desengavetei muita coisa. E o Senhor me deu uma direção, que era tempo de eu quebrar o silêncio, que não era só sobre mim. E, a partir daí, começou o Senhor a germinar no meu coração ali um projeto para trabalhar com intervenção, com abordagem a sobreviventes do abuso. Tá? Então, começa assim. Eu comecei a trazer esse tema para a igreja, esse tema para o púlpito. E eu nunca tinha ouvido na Assembleia de Deus, num culto, numa palestra, nunca, uma abordagem direta sobre isso. E o Senhor despertou no meu coração o desejo de criar essa agenda, despertar essa visão, startar, né, essa visão, esse movimento. Tá, aí nasceu o Projeto Florescer, que foi caminhando. Então, esse Projeto Florescer, a gente abordava meninos. Então, as igrejas começaram a fazer trabalhos, temas que não eram abordados nos congressos, que a igreja vive muito de evento, e não tinha uma perspectiva, uma visão de projeto. E principalmente a Assembleia de Deus, os eventos e os congressos, é mais voltado ao pentecostalismo, à espiritualidade, ao mensagem, fervor, né? Tem um tema. A maioria dos pregadores nem ficam dentro dos temas e também não são obrigados, que às vezes o tema é tirar de dentro da caixinha, né? Negócio assim, uns negócios bagunçados, assim, né? A gente sabe que, né, tá tudo benção, gente, tudo benção. E geralmente os temas são voltados a um propósito, né? De haver aquele mover espiritual, ou um movimento, né? É um mover espiritual ou um movimento, né? Quando é assim, ainda é muito bom. Em alguns casos é meio que até aleatório, né? Sim. É um sorteio de um versículo, as irmãs colocam e tal. Não tinha muito nenhuma perspectiva. Enfim, não vamos discutir isso. Eu percebi que muitos temas eram totalmente, principalmente do universo feminino, e dessas questões assim, de feridas, de traumas, de tantas coisas que fazem parte da realidade de quase todas as mulheres. Hoje nós temos aí estatísticas que dizem que a cada 10 mulheres, pelo menos 7 já sofreram algum tipo de abuso, de violência, ou sexual, assédio, alguma coisa. E isso faz parte da minha história, faz parte do meu histórico. E quando o Senhor me despertou para falar sobre isso, foi muito difícil. No começo eu chorava e tal, fui estudar, fui pesquisar e procurar inserir isso dentro do contexto da igreja. Tá? Eu chorava e hoje eu falo com mais tranquilidade, né? Mas foi difícil para mim também revisitar, né, toda a minha história. Mas o Senhor estava ressignificando também a minha história. E disse que tudo isso, que feridas também têm propósito. Sim. Né? Tá. E aí o que acontece? E o Senhor me falou algo muito claro. Tudo que a igreja cala no domingo à noite, todos os temas silenciados, todos os temas que nunca são falados, que são invisibilizados, que são evitados no domingo à noite, pode perceber, são as áreas que o diabo mais governa na segunda-feira. E nós temos muitos temas que nunca chegaram ao domingo à noite. E nos congressos, então, nem pensar. Quantas coisas precisávamos trabalhar. Então, o Projeto Florescer vem, criamos uma agenda lá no Norte, um trabalho de intervenção em 2 denominações, 2 ramos da Assembleia de Deus a Madureira, Assembleia de Missão, com meninas. Enfim, passei anos nesse projeto. Então, o nosso foco era, vamos fazer algo diferente, uma agenda diferente para falarmos de coisas que não podem ser faladas e não cabem dentro desse formato de evento. Foi maravilhoso, não dá para explicar tudo isso aqui agora, Sim. São coisas de anos. Só que esse pessoal foi crescendo, esse pessoal foi casando, né? Essas meninas que nós alcançávamos, esse trabalho que era feito. E eu comecei a me inquietar, né, com vários desdobramentos das coisas, que às vezes mudava a liderança, o pessoal já deixava a visão, já deixava o projeto, não entendia, a gente estava enxugando o gelo. E eu fui orar e o Senhor disse, filha, você precisa agora trabalhar com as causas fundacionais, as causas estruturais do problema. Eu senti realmente o Senhor, sabe, falando comigo. Nós estamos cortando as folhas do mal e regando as raízes.
Aí eu disse, meu Deus, né, assim, eu conversando com Deus, o que é isso, Senhor? Misericórdia, né? Peraí, Senhor, muito... Né? E Deus, assim, dessas conversas com Deus, essa direção de Deus. E, olha, estamos cortando as folhas, regando raízes. Precisamos trabalhar com as causas fundacionais para quebrarmos os ciclos. Porque esse trabalho é mais intervencionista, mas não é preventivo, não é formativo. Nós temos muito uma abordagem reparativa, corretiva. Nós temos, eu costumo dizer, que é uma pedagogia, uma cultura de chorar no leite derramado, uma cultura da pedagogia da caixa preta. Tem muita coisa que nós só vamos fazer, abordar, falar, tratar depois do desastre. A gente vai procurar as causas. Nós não temos uma cultura daquilo que é formativo, preventivo. Nós temos muita cultura do reparativo, principalmente na área de relacionamento, de sexualidade. Nesse caso, o Senhor disse a mim, você quer mudar, quer ser um agente de cura para as questões de abuso, de traumas? Amém, Senhor. O Senhor me deu essa direção e eu entreguei minha vida, né, para obedecer, para servir nessa causa. O Senhor disse, então, assim, ó, qual que é o cerne? Tá? Qual que é o núcleo duro dessa causa, dessa questão? O que está no cerne? Aí eu fui estudar mais para entender as causas estruturais fundacionais. Tá. 80% dos abusos acontecem dentro de casa e são perpetrados por figuras parentais. Tá? Mais 70% antes dos 13 anos. A maioria, meninas. Se abusos, em sua grande maioria, que ainda continuam em números, né, índices alarmantes, subnotificados, tudo que a gente tem notificado você pode multiplicar por 10 ou 20. Nós temos ainda índices aí alarmantes, mas são ainda, é só a ponta do iceberg. Então, se é um problema intrafamiliar. O abuso, ele é um problema de família. Se é um problema de família, existe também algo que é relacional. O que está no fundamento? Relacionamento. Relacionamentos disfuncionais. E se nós buscarmos mais ainda, mais profundo, o que a gente vai encontrar? O sexo. E o diabo sempre trabalhou com essa lógica, né? Para colapsar qualquer coisa, tem que mexer com o sexo. Existem problemas de sexualidade, porque nenhum crime sexual começa sendo um crime sexual. Todo crime sexual começou sendo um pecado sexual, que passa, né, evolui para um vício. E um vício não tratado, se não for liberto, se não for resolvido, se fica oculto, se vai crescendo ali a coisa, passa a ser um crime. Nenhum crime sexual começou sendo um crime. Tudo isso, o Senhor nos fazendo entender o contexto, o ciclo e as causas fundacionais. Por isso, o Senhor me direcionou a começar a estudar mais sobre questões de uma educação de relacionamentos, né? Edificar relacionamentos, tratar com relacionamentos, edificar famílias, porque é um problema de famílias, mas dentro da família é um problema de relações e é um problema de sexualidade também. Né, pecaminosos, desvios, condutas desviantes, imoralidade, vícios, e são problemas ocultos e muito complexos de lidar. Obedecendo essa direção de Deus, eu comecei, né, também estudando, também aprendendo, alguns erros. Eu comecei pelo Facebook, né, mexer, provocar. Já estava trabalhando com o Projeto Florescer, mas no Facebook eu comecei a dar mais vazão, assim, ampliar um pouco. Eu lembro, eu segui a senhora em uma outra conta minha no Facebook, isso lá para 2012, 2013, e todas as publicações que fazia nessas questões de sexualidade dava muita polêmica. Dava. Foi a partir dali que eu conheci a senhora nessa época. Falando agora sobre esse tema na igreja, como ele não foi abordado de forma preventiva, hoje está sendo um pouco mais abordado, mas ainda não é muito. Eu acho que é bem insuficiente. Abordar esse tema na igreja hoje é preventivo ou é simplesmente recuperativo? Porque eu acredito que existem muitas famílias no texto da comunidade da fé que são afetados também por esses desvios de conduta, desvio de caráter, desvio na sexualidade. Então, é só recuperativo ou é preventivo também? Então, deixa eu falar. Vamos falar lá do Facebook, quando você me Vamos. conheceu? Uhum. Gente, Brasil, eu quero falar que eu não tenho orgulho nenhum da forma como eu fazia.
Mas eu estava aprendendo. Essa mulher arrumava briga com todo mundo, Adiel. Tu lembra, né? Não, na verdade, a intenção não era arrumar briga. Mas eu estava ali, às vezes, assim, eu usava muito do sarcasmo, um certo deboche para responder, para replicar quem não Mas até entendia. hoje a senhora usa deboche e sarcasmo para responder lá nas respostas nos stories do Instagram. Eu uso? Usa deboche, sarcasmo. Uai, gente. Poxa, uai, eu acompanho tudo lá, eu aprendo demais contigo. Não, mas eu tô mais assim, eu tô mais didática. Eu tô melhorando. As minhas amigas já Não, mas falaram, eu- você para, eu tinha um negócio de ficar chamando todo mundo de capeta, de demônio. Não, mas é um Eu já- deboche, um eu já sarcasmo melhorei. com inteligência que ensina. Sim. Mas naquela época do Facebook, deixa eu falar, era algo assim também, ó. Difícil, uma direção. Eu tinha ali mais de 4, 5 mil jovens ali comigo. Eu tinha que usar uma linguagem, porque eles não são muito de ler, né? Eu estava tentando fazer o melhor que eu podia com o recurso que eu tinha. Mas se eu fosse recomeçar hoje, mas o que eu penso hoje, por exemplo, é porque houve um amadurecimento, né? E eu agradeço a todos que me fizeram críticas bem pontuais, bem construtivas. Mas engraçado que mesmo com eu ali meio que perdendo a mão, destemperando bastante às vezes, muitos convites vieram, porque as pessoas perceberam que eu estava falando do tema, estava dando voz a certos temas. Então, começou Deus a promover essa agenda que ele mesmo havia direcionado as pessoas chamando. Quanto à igreja e o que tem acontecido, olha, graças a Deus está existindo, sim, muitas mudanças, tá? Temos que louvar a Deus. Muitos líderes já abriram, né, os olhos, já perceberam a necessidade de trabalhar com essa proposta mais formativa, de abordar essas coisas. Até porque, se não for assim, eu não teria agenda, né? Você vê que eu sou muito chamada para seminários que, às vezes, são 4, 5, né? 6, 7 etapas, 2 etapas, 4 dias. Os pastores estão, sim, abrindo, né, os púlpitos. Eles estão buscando preencher essa lacuna, esse espaço, Sim. trazer para a igreja, né, essas instruções. Mas, assim, infelizmente, ainda são exceções. Mas tá? hoje é recuperativo ou preventivo Não. abordar esses temas na igreja? Não, no trabalho que eu trabalho com uma visão formativa, tá? E preventiva. Eu trabalho com educação. Existem vieses assim que o pessoal está trabalhando mais com... Você vê, a maioria dos ministérios trabalham com sexualidade e glória a Deus por cada um deles. Eles trabalham mais com uma abordagem assim de... vamos discutir transgeneridade, homossexualidade, vícios sexuais, etc. e tal, pornografia e tal. E é maravilhoso. Nossos ministérios são complementares, tá? Mas eu trabalho muito com uma visão formativa e reparativa. Por quê? Porque deixar de fazer o mal ainda não é fazer o bem. Se eu digo só o que é errado, o que eu sou? Eu sou moralista. Se eu estou ensinando só o que é certo, eu sou legalista. Mas quando eu ensino o que é melhor, isso é o evangelho. São boas novas. Então, eu trabalho com fundamentos. Existem outras pessoas também fazendo esse trabalho, acredito eu, e os que têm me chamado a entender essa visão. Então, a gente vai ali para ensinar os fundamentos do sexo. Eu não vou lá para ficar falando de anal, de oral, etc. Eu trabalho com teologia da sexualidade, antropologia da sexualidade, sociologia, escatologia. É um trabalho, por isso são horas e horas e horas. Eu tenho até dificuldade de palestrar, eu tenho dificuldade de às vezes, assim, até me formatar para uma síntese, porque nós trabalhamos com todos esses desdobramentos, multidisciplinar, todas essas, né, são, meu Deus do céu, é uma teologia bíblica, assim, de uma visão bíblica que é positiva, Sim. sabe? Porque não adianta você, isso, aquilo, o pode, não pode. É uma coisa que você já deve ter percebido, que a gente discute. O viés do pode, não pode. Sim, sim. Né? Eu já vi até algumas respostas suas sobre essa questão, Então, que a gente tem a que pessoa... parar de fazer Isso. perguntas sobre pode ou não Deseduca. pode. Por que a pessoa pergunta do pode e não pode? Porque ela não entendeu o que é pecado, ela não entendeu o que o sexo que significa. Olha, você pode dizer, adultério é pecado, ok, você entendeu. Você pode dizer, a masturbação é pecado, entendi, a fornicação. Mas diga para mim, o que é o leito conjugal sem mácula? O que é o sexo bíblico? É que nós temos que voltar a sexualidade edênica. Isso. O que é o sexo? Defina para mim quais são os constitutivos, tá?
do leito, o que define? Está vendo que a gente não tem a visão bíblica? Porque a visão bíblica ela é positiva. A do mundo é permissiva, tá? Perversiva. A da religiosidade é repressiva. A visão bíblica é positiva. Por isso eu estou recorrentemente dizendo, sem boas novas não existe boas obras. Nós temos que reimaginar, nós temos que trabalhar com transfundação. As pessoas têm que entender os fundamentos. Não adianta nós focarmos demais nos comos se nós não conhecemos os porquês e os significados. Por que Deus criou o sexo? Então, é aí que eu trabalho. Por exemplo, gente, pode me chamar, me dá tempo, tá? Nós trabalhamos com, por exemplo, uma matéria que eu desenvolvo, a teologia do clitóris. Clitorize-se. Então, isso seria uma reeducação sexual? Nem seria uma educação. Uma educação com uma educação sexual bíblica, que é uma educação sexual que o objetivo dela é o quê? Ela promove a redenção sexual. Eu trabalho com a perspectiva de redenção sexual a partir de uma educação sexual bíblica, de uma pedagogia bíblica. Eu falo sobre reeducação porque quem chegou aos 30 ou passou dos 30, igual eu, geralmente foi educado de uma forma na questão da sexualidade. Então vem a senhora agora com esse pensamento da sexualidade edênica, clitoríase. Sim. Então todas essas ideias que eu acompanhando, para mim é nova. Então isso parte de um princípio de reeducar, ou seja, aquilo que eu aprendi, muitas coisas não valem nada mediante as suas teorias, que é dentro de uma teologia bíblica. Mas nós vamos falar bastante sobre esse assunto. E hoje, para quem não sabe, para quem não conhece, nós conhecemos a Laudiceia Mendes como pastora, sexóloga, palestrante sobre teologia, relacionamento e sexualidade, pedagoga por formação. As palestras da pastora Laudiceia geralmente causam polêmicas por tratarem de temas que ainda, infelizmente, são tabus em muitas comunidades de fé, em igrejas. E nós hoje aqui vamos conversar muito sobre algumas das temáticas que costumam abordar. Mas antes de abordarmos todos esses temas que nós já praticamente falamos uma introdução aqui, queremos conhecer quem é a Laudiceia como humana, como pessoa, como que a senhora se identifica? Ai, como eu identifico? Eu sei que é uma pergunta que parte muito para o lado filosófico, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Não, como eu me identifico, gente, de verdade, de coração, eu me identifico como uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum, eu sou uma mulher comum, uma esposa comum, de um marido comum, tenho filhos comuns, uma família comum, sustentados por uma graça incomum. E, no que me respeita, eu também odeio o senso comum. Então, assim, eu sou uma pessoa assim, eu sou bem esquisitinha, sabia? Olha aí, Ediel, tá vendo? Eu sou assim. Eu acho que quem dá aula desse negócio aí não parte muito pro lado do comum, não, viu? Não, eu sou comum. Na verdade, eu sou comum, bem comum. Né? De perto, uma pessoa comum vivendo a graça incomum. Assim, não tem nada sei que lá. Não é porque de perto ninguém é muito normal, né, gente? Eu tenho, pode ser, alguns parafusinhos aí, né? Mas, sim, eu sou comum. Tem lá o TDAH, né? É TDAH que a senhora falou anteriormente? TDAH. De transtorno de déficit de atenção, é isso? TDAH, né? TDAH. Uhum. Então, mas a senhora nasceu em um lar cristão? Eu nasci. Na verdade, minha mãe, ela já era filha de evangélicos, né? Acho que sei lá se eu nasço já como a terceira geração de assembleianos pela família da minha mãe. Ela casou com meu pai, que não era. 7 anos depois de casada, eu e minha irmã era pequititinha, ela teve 6 filhos, ele se converteu. Então, quando eu tive mais consciência de mim, fui crescendo, meu pai já estava convertido. Essa na minha, lá quando eu era bem pequititinha, que ele não era, eu cresci num lar dito, né, evangélico. Louvo a Deus por isso, né? Agradeço a Deus pelo legado dos meus pais, da minha família, por exemplo, minha formação. Eu só tenho que agradecer a Deus. Então não existiu a Laodiceia antes de conhecer a Jesus, né?
porque daí é outra história. Nasceram lá num berço, disse, né, berço evangélico, que é uma expressão que a gente usa equivocada, mas assim, a gente fala muito. Mas, assim, eu não, nascer num lar cristão evangélico não me isentou, tá, de ter um histórico de abuso sexual precoce, né? A adolescência, a partir dos 11, 12 anos também, eu não me firmei na igreja, eu não nasci de novo. Né? Nascer num lar cristão, com valores, com pais, que, né, claro, que deram os melhores exemplos possíveis dentro, né, da estrutura deles também, da graça que Deus dava para eles, mas isso não significa que eu não cresci na igreja. Tá? Minha adolescência foi bastante turbulenta, complicada. Minha infância, as minhas memórias mais remotas da minha vida, elas remetem direto ao abuso. Mas como ocorre um abuso na infância, vivendo em um contexto de um lar que prega valores? Olha, o que acontece, assim, é o que acontece na maioria dos casos de abuso. Porque o abuso ele não é perpetrado por um monstro, é por alguém de confiança, alguém que parece insuspeitável. Eu fui abusada, o abuso mesmo, foi por mulher cristã, de família cristã. Depois, outro homem que era cristão, frequentavam minha casa. Eram pessoas que insuspeitáveis na concepção dos meus pais. E eu não culpo meus pais. Então, a gente tem que entender uma coisa. Onde tem criança, tem abusador. Tá? Só que meus pais não tinham ferramentas. Eles não tinham uma educação do olhar. Eles não tinham uma educação para perceber, para ler. Né? Coisa que depois eu pude adquirir. Não cabe aqui nenhum tipo de culpabilização para eles. Tá? Inclusive, eu levei 30 anos para conseguir falar com a minha mãe, porque o abuso é o único crime que a vítima assume a culpa. É o único na face da terra. Hoje eu falo porque, como eu disse lá, né, no começo da nossa conversa, o Senhor deu uma direção, que era necessário abrir esses arquivos, que era necessário trabalhar para nós quebrarmos os ciclos do abuso, para nós trabalharmos nas causas, para mudar e restaurar as famílias, os relacionamentos, porque é só assim nós vamos promover curas geracionais. Só abraçando as vítimas nós não vamos mudar, nós temos que trabalhar nas bases, né, nos fundamentos. Então, eu penso que o Senhor, enfim, tem me comissionado nesse sentido, mas... A senhora levou quanto tempo para se curar desse abuso? Ai, que pergunta difícil, hein? Eu vou chamar minha psicóloga Se aqui, sente peraí. curada? Fala assim, peraí. Psicóloga, eu tô curada? Assim, deixa eu... Inclusive, Kézia Matos, né? Tô fazendo terapia com ela, tá? Vale o mexão? Vocês vão cortar? Pode fazer. Não, Kézia, fica ao vivo querida, aí. Querida, é Kézia Matos. Então, assim, @ Kézia Matos, sei lá, se é com 2T, sei lá, se é com Z, é Kézia Matos, gente, pelo amor de Deus. Aí, assim, gente, a cura... Graças a Deus, assim, eu fui liberta, eu fui curada. Mas eu costumo dizer assim, que eu cheguei na presença de Deus com politrauma. Você chega com politrauma no hospital, você está com um pulmão perfurado, né, um traumatismo craniano, não é prioridade nenhuma tratar um dedinho quebrado, né, como é que chama esse osso aqui das canelas da gente, amor? Fêmur não, né? Não, gente, fêmur eu já quebrei. Fêmur eu já quebrei. Essa aqui das canelas aqui, né? Ah, tíbia, alguma coisa assim. É o osso da canela. O osso da canela. Esse trem aí, eu tô péssima de anatomia. Pronto. Aí, então chega cura, o Senhor foi trabalhando. Eu estou sendo curada desde o dia que eu conheci Jesus, né? Mas eu acredito, e eu aprendi a cura, no caso dos traumas muito complexos, a cura, ela em algum momento, não é que a gente vai deixar de ter sequelas, tá? Mas é aprender a administrar os gatilhos, em muitos aspectos. Então, dentro dessa questão de traumas, não existe uma cura instantânea? A cura, ela é um processo? É um processo. Tanto é que as pessoas não querem a cura, elas querem anestesia. Porque em se tratando de traumas complexos, tratando de feridas muito profundas,
a cura, às vezes, dói mais do que a doença. As pessoas não querem muito a cura. Elas querem cessar a dor ou anestesia. E, às vezes, a cura implica passar por mais dor. Porque o processo de Deus conosco, ele é cirúrgico, ele é progressivo. Por que eu falo que eu ainda me considero em cura? Porque esse processo de, hoje eu sou outra mulher, novos desafios, vem situações na nossa vida de dificuldades que, às vezes, acionam em mim situações, vulnerabilidades que eu desconhecia. Essas marcas ficam, tá? E o Senhor, assim, Ele nem deixa a gente conhecer tudo, Ele não mexe na estrutura toda de uma vez, que a gente não aguenta. Sabe? Se os outros aguentam, amém. Eu estou falando, gente, nós estamos falando aqui de questões, né? Psíquicas, emocionais, não estamos falando agora que libertação também, para mim, é um processo, passei uns 3 anos processo de libertação, discipulado. Agora, a cura, para mim, é como a transformação. Quanto tempo leva para Deus transformar alguém? Uma vida toda, porque nós somos transformados. Aquele que começou a boa obra há de completar só no dia de Cristo. E muitas curas também são assim, né? Nós temos um tratamento... Tem coisas que Deus pode curar instantaneamente, sim. Mas tem coisas que parece-me que o Senhor vai nos tratando. Ele vai nos tratando. Vamos supor, não sei, se eu estiver falando muita besteira, alguém quiser me corrigir, falar que eu estou falando besteira, eu posso falar, tá, gente? Não tem problema não, pode meter o hate aí. Eu estou falando aqui de uma perspectiva aqui muito pessoal, muito da minha experiência. É como assim, você tem um diabetes, por exemplo, você vai tratar o resto da vida. Então, existe assim, casos e casos, gradações e gradações. As pessoas se curam em tempos diferentes. Né? Cada pessoa se cura em tempos diferentes. Então, eu acredito que não existe uma padronização, um protocolo para todo mundo. E trazendo também para aquilo que é Deus tratando conosco, eu acredito que ritmo, tempo, modos, tratamentos de Deus são muito individuativos também, cada um em seus processos. No meu processo, o Senhor foi trabalhando assim e vivi curas maravilhosas. Meu casamento, meu esposo. Por isso que eu tenho até a abordagem, né, sobre o poder curativo do sexo. Porque eu fui ferida com o sexo. Mas Deus também usou o sexo para me curar. O sexo fere, mas o sexo também cura. Isso é forte, hein? Isso é tremendo mesmo. Sim, eu tinha tudo para ter um casamento desastroso, uma sexualidade desastrosa, bloqueios, porque eu tinha vários problemas de sexualidade. E o meu esposo, meu casamento. Depois vem outros estágios, vem outras situações. A vida é cíclica, né? A cada tempo Deus vai nos trabalhando. Então, o importante é dizer para as pessoas assim, que a gente, primeiro passo para a cura é querer ser curado. É uma decisão. Segundo, aceitar o tratamento. Quem define o tratamento é Deus. Mas, na maioria das vezes, o tratamento dói mais que a doença. Porque autoconhecimento dói. Revisitar e mexer em coisas que a gente, às vezes, não quer mexer, dói. Reconhecer também o que nós fizemos com a ferida. Porque o que nós fizemos com aquilo que nos fizeram, para mim, foi um processo muito doloroso, que eu tive que me confrontar com a realidade de que eu fiz muita coisa errada por idolatrar a ferida, sexualizar a ferida. Até hoje eu tenho uma dificuldade muito grande na minha relação com a dor, porque parece que a minha identidade se fundou na dor. Então, Deus está trabalhando muito isso comigo. Então, assim, tratamento, a cura não é anestesia. E, como o Senhor diz na palavra, né, Ele faz a ferida e Ele mesmo cura, porque às vezes o Senhor nos cura com outra ferida, que é a ferida cirúrgica. Não é a ferida que mata, a ferida cirúrgica, né? Alguns tratamentos doem mais do que a doença, doem mais do que a ferida. Mas é uma ferida para sarar. Então, às vezes, a gente quer só uma casquinha, um band-aid numa fratura exposta. Às vezes, nós queremos uma ESA infantil, um Tilenol para uma infecção generalizada. Não vai resolver. Isso é meio paradoxal, né? Deus fere para curar, Deus fere para sarar. E como, por exemplo, vários tratamentos de câncer, né? Olha que bonitinho. Ficou bonita. Eu acho que ficou a caráter aqui, o bate-papo. Gente, eu tô achando tão chique isso, tá? Bom, maravilhoso. Amor, tô muito esquisita aí nessa câmera, gente, que eu não tô vendo. Fogo na Brasa, nada. Gente, é que proporciona esses petiscos aqui pra gente. Procura aí no Instagram, oficial Fogo na Brasa. O Fabrício, ele desenvolve um trabalho muito bacana. Você que tem sua reunião na igreja, na empresa, seja lá o que for, o Fabrício pode levar os petiscos ou
outras coisas que contém no seu cardápio diretamente na sua área de trabalho, ou se possui uma cozinha, ele vai fazer tudo lá, churrasco e tantos outros pratos que ele oferece. Só entre em contato aí, oficial, Fogo na Brasa, no Instagram, e faça um orçamento, converse com ele, que é o cara aqui que envia esses petiscos pra gente. Pensa a Deus. Ele fez um trem tão bonito, e na próxima eu vou perguntar pra ele como que segura a taça, que eu não sei nem segurar, né, gente? Olha. Eu não ensino porque eu também não sei. Eu seguro assim, ó, eu acho que é isso aqui. Diz que tem que ter o dedinho, né? Assim, né? Não, é a marca registrada do pobre, né? Senão não é pobre raiz, né, colega? Respeita. Eu sou pobre raiz, uai. Respeita. Aqui, ó. Aí é cria. Então isso cai muito pro lado paradoxal. Deus cura, Deus fere para curar, Deus fere para sarar. E a senhora passou por esse processo também de ser ferida por Deus para ser curada desses abusos? Essas dos feridas traumas? cirúrgicas, né? De você ter que se confrontar com suas verdades, com suas realidades. Estava ótimo que eu passei por processo de libertação, quando me converti e tudo. Quando aos 30, eu já tinha 6 anos de casado, quando eu fui falar com meu esposo, quando eu fui falar com a minha mãe. E esse processo de abrir, de falar, é muito difícil. Tem mulheres que vão para o túmulo, mas não levam para o túmulo as questões de seus abusos, mas não levam para a cruz ou para a luz, porque não é fácil mesmo. Por várias assim, questões que elas internalizaram, né? Talvez culpas, dúvidas, tem uns que nem entendem que foram abusados, nem têm noção do que é o abuso, porque o abusador, ele tem a malícia, geralmente esse poder de manipulação, para sempre convencer a vítima de que ela é um agente ativo e não passivo no abuso. Então, muitas mulheres que têm essa confusão, que nunca aprenderam, elas preferem levar, elas nunca conseguiram elaborar, então elas preferem levar, muitas morrem sem nunca falar. Então, sim, não deixa de ser um processo doloroso, tá? Mas aí é também um processo curativo, né? É uma dor que traz vida. Como diz a palavra, existem tristezas, a tristeza segundo o mundo opera a morte, a tristeza segundo Deus opera a vida. E como é que foi o encontro da senhora com Jesus? Mesmo nascendo e sendo criada em um lar cristão, passou por essas dificuldades de abuso na infância, e alguns outros problemas que carregou ao decorrer dos tempos, principalmente na adolescência, né, que eu acho que se aflora mais, questão de traumas. Nesse período, como que a senhora encontrou Jesus de verdade? Porque filho de crente não é crentinho. Não. E cada um de nós temos as nossas próprias experiências com Deus. Eu acredito que no decorrer da caminhada, todos nós precisamos desse encontro com Cristo. Não de chegar na frente da igreja, levantar a mão, fazer a confissão de pecador. Sim. Mas acredito de um encontro pessoal com Ele que, de fato, nos leva a uma transformação de vida e até nos ajuda nesse processo de cura. Como é que foi para a senhora? Olha, minha conversão, ela se deu em 3 etapas, tá? 3 etapas. Primeira etapa, eu me converti aos 18 anos, tá? Meu primeiro contato com Deus mesmo foi ali na beirada do caixão do meu pai, foi a morte do meu pai. Meu pai morreu em circunstâncias, teve um infarto fulminante, mas eu estava nas circunstâncias imediatas ao falecimento dele, tomando uma decisão e dando um passo que seria provavelmente, era um pulo no abismo, vamos colocar assim, tá? Porque não tem como detalhar. E 10 minutos depois de eu tomar uma decisão, que era algo muito definitivo na direção de algo que era ocultista, que era... Enfim. Aos 18 anos, tomei uma decisão, marquei para outro dia. No outro dia eu estava no velório do meu pai. Não estava lá para dar prosseguimento naquilo que eu havia combinado de fazer e decidido fazer, tá? Que era uma coisa bem terrível mesmo, levando ali para o mundo, até envolvendo pactos satanistas e etc. Então, eu cheguei lá e eu ouvi uma voz falando comigo.
Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. E eu ouvi audivelmente. Eu passei 3 dias chorando, tremendo, assim. Eu tive aquela experiência. Tá. A partir daquela experiência, eu tive uma certeza no meu coração. Que Deus estava me chamando. Que Deus tinha um plano na minha vida e que eu falei assim, eu vou para o mesmo lugar que meu pai foi, porque ele é um servo de Deus, foi para o céu, eu vou reencontrar com ele lá. O que eu achei? Então tá, eu tenho que deixar a minha vida, o que eu estou fazendo de tudo errado, eu vou mudar, tal. E nesse sentido, como eu tinha um namoro, etc., e acabei me noivando, eu noivei e nós marcamos o casamento, porque eu achava assim, depois que me casar vai ser mais fácil para servir a Jesus, assim. Então se eu casar eu vou conseguir, vai dar tudo certo e tal. Tá. Aí viajei para Minas, noiva e tal, faltava termos de 1 mês para o casamento. Eu viajei para Minas para visitar meus avós, distribuir convite para o casamento, comprar uns negócios lá que eu ganhei de presente dos meus parentes. E no meio da rua, 3 horas da tarde, eu que achava que tinha que casar para ser crente, Deus falou, olha, eu tenho outro plano para você. 3 horas da tarde, a igreja fechada, só tinha um portãozinho aberto, eu ouvi um barulho. As minhas pernas não funcionavam para ir para frente nem para trás. Elas só funcionaram no sentido de entrar na igreja. Aí eu entrei. Cheguei lá nos fundos, tinha umas irmãs orando com o rosto no chão. Uma começou a falar toda a minha vida, em tudo que eu estava envolvida. Eu não conhecia a profecia, eu não tinha intimidade nada com isso. Mas eu entendi que era Deus, comecei a chorar, e tudo que eu pensava, respondia, pensava que respondia, falei, que trem de doido é esse, né? Deve ser que é Deus mesmo, não tem outro jeito, não. Aí quando as irmãs levantaram, eu já estava muito prostrada no chão, e falei, eu quero aceitar Jesus. Eu que entrei lá dentro da igreja, invadi a oração das irmãs, porque o Espírito Santo me carregou lá para dentro, ele me pegou no meio da rua, me carregou, e aquele dia foi o meu encontro. Já saí de lá com outro coração. E naquele dia foi uma palavra profética de que o Senhor estava abortando os meus planos. Porque eu não ia viver os meus planos nem o meu roteiro, mas a vontade dele. E que ele me escolheu para ser uma missionária, para levar a palavra. Eu nem sabia direito o que é isso. Aí eu perguntei para uma irmã, fui na igreja de noite, falei, irmã, o que é ser missionária? Ela falou, é assim, assim, assim. Aí eu falei para ela, isso acontece com uma pessoa que nem eu? Ela olhou para mim e falou assim, olha, se acontece com uma pessoa que nem você, olha, eu não posso te falar não, mas se Deus falou... Ela só falou isso. Foi o primeiro conselho que eu recebi, assim. Oh, se Deus falou, né? Mas se Deus falou, aí é outra coisa. Aí eu pensei, ok, voltei para Rondônia, nessa fase eu morava em Rondônia, ia casar lá. E fui orar, etc. Fiquei orando. Acabou que aquele ex-noivo, né, não aceitou no sentido assim, que eu entendi. Se eu vou ser uma missionária, se eu vou ver a palavra de Deus, então eu não vou mandar na minha vida. E ele já tinha a vida dele estabelecida ali, né? E etc. Então eu entendi que seria muito incompatível, né? Por uma questão vocacional mesmo. E eu voltei para Minas, fiquei em Minas, morei lá, passei 3 anos na igreja, foram bem difíceis. E depois vim para Curitiba em 2002, solteira. Cheguei aqui em junho. Em julho, Deus já me levantou para pregar, nem era pregadora. Em outubro, eu fui pregar na igreja daquele moço ali, aquele negão, de tirar o chapéu. E o bicho é grande, viu? É. Enfim, aí Deus... 4 meses e 28 dias depois nos casamos, isso em 2003. Mas eu me converti em 98. 98. Fevereiro de 98. Pastora, mas a senhora disse que se envolveu aí com o cultismo. É um pouco. Era um negócio assim, meio que, sabe? Mas chegou a quase, né? A quase fazer pacto com as trevas. É um negócio bem amador, sabe? É. Eu não envolvi com o pessoal aí que frequenta essas coisas. Mas teve um início. Né? Sim, era uma coisa assim, muito amadora, muito mais, vamos dizer, muito particular, assim. É uns rolê meu, assim, meio que... A senhora acha que te levou para esse caminho foi os traumas que a senhora desenvolveu na infância, devido ao abuso, ou decisões do decorrer da vida mesmo? Um abismo chamando o outro. Eu era um poço de dor. Tá? Então, muita coisa na minha vida eram linguagens dessa ferida. Era um poço de dor, de revolta, né? E, enfim... Então, e sem Deus, né, aquele buraco ia ficando cada vez pior, né? Cada vez
aquele vazio. Uma lacuna, né? Muita raiva, uma resposta de muita raiva com tudo, de muita revolta com tudo. A minha dor, ela sempre se expressou muito em raiva. Não essa raiva de estar atacando os outros, agredindo, mas também, às vezes. Mas uma revolta mesmo. Mas sabe? valorizava a tua vida, eu ou... tinha, na verdade, mecanismos erráticos. Eu tinha uma total tendência à autodestruição. A autodestruição era meu nome. Então, a vida não tinha valor para a senhora? Não, pior que eu não, assim, eu gostava de viver, entendeu? Mas eu gostava de viver sempre me colocando, às vezes, em comportamentos de risco. Era com essa perspectiva mais mórbida. A Sabe? aventura era como um subterfúgio que fazia a senhora se esconder ou esquecer das dores? Olha, não sei se pode falar aventura. Assim, a gente fazia umas traquinagens, assim, sabe? Uns trens, assim, que eu não gosto de ficar falando, porque eu tenho 2 filhos adolescentes e tem um monte de gente aí que cresceu uma geração ouvindo os outros falar eu sou ex isso, sou ex aquilo, usei isso, usei aquilo. Eu acho isso tão... Eu acho que para mim impactante é ouvir alguém falar assim, olha, eu atravessei minha juventude, minha adolescência aos trancos ao barranco, mas foi na presença de Deus, foi na igreja. Sabe? Eu acho bonito também, quando, por exemplo, aqui vem muitos que nasceram na igreja, cresceram na igreja e vai subir para o céu na igreja. É crente desde o berço. Mas eu penso também que evidencia muito o poder transformador de Cristo. Sim. Naquele que testemunha o que era e o que Jesus fez na vida dele, né? Sim. Meu testemunho é o seguinte, eu era morta. A pior coisa que podia me acontecer já aconteceu. Eu estava morta. A melhor coisa que podia me acontecer já aconteceu. Eu fui ressuscitada com Cristo. Maravilha. Hoje, dentro dos temas que a senhora aborda, a senhora mesmo disse aqui que dentro do projeto Florescer, a ideia era o quê? A senhora fazia uma retrospectiva do que viveu no passado e desenvolvia mensagens que, ao mesmo tempo que servia de cura para a senhora, e era para curar outras pessoas também. Então, está derramando água com gás aí, né? Então, a cabeça vai... Então, a gente resume aqui que você foi curada para curar? Ou está em um processo de cura e está curando outras pessoas? Sim. Sim, acho que são termos que a gente usa, né? Acho que para mim são frases de efeito isso aí, tá? Eu sou uma serva de Cristo procurando obedecer, procurando servir, tá? Porque e é isso. O Florescer foi um projeto para a gente trazer uma agenda para discutir essas questões de abuso, de prevenção. Depois transicionei para trabalhar com a família, com a sexualidade, para a gente resolver as causas estruturais. Então, para a gente educar, né? Então, imagina. Tanto é que eu sou contrária a essa cultura de que falar de sexo é para casados. Isso não é uma cultura bíblica. Biblicamente, até os 12 anos... As crianças hebraicas, elas são todas instruídas no Pentateuco, na Torá. O livro de Levítico abrange todas as questões de sexualidade possíveis, até necrofilia. Até os 12 anos, um menino judeu, hebreu, o judeu era formado, tá? Hoje, o que a gente faz? A gente nem até os 12, depois que casa, fala, vão reunir os casais para falar de sexo. Cara... A gente tem que aprender antes. Que lógica é essa? Você primeiro aprende para ir dirigir, você primeiro vai para a faculdade para ter uma profissão. Quando se diz respeito a relacionamento e a casamento, todos nós queremos levar para o intuitivo. Mas por isso que eu estou educando. Porque a minha geração não aprendeu, a geração dos meus pais não aprendeu. E Deus me disse que é para eu trabalhar há 6 anos atrás, 7. Deus disse, você vai trabalhar pela igreja dos seus netos. Eu estou trabalhando com uma visão transgeracional. Só que para alcançar a igreja dos meus netos, eu preciso alcançar dos meus filhos. E para alcançar dos meus filhos, eu preciso educar a minha geração. Porque é uma geração que não recebeu e também não está dando. Então, a gente tem que quebrar o ciclo. Biblicamente, até os 12 anos. Mas o que acontece na igreja? Nós não somos bíblicos, nós somos religiosos. Eu concordo com a senhora. Os pastores tiram os meninos até de 14 anos, os jovens. Eu concordo com a senhora, mas eu entendo também a visão dos pais, que a ideia é poupar, porque
existem assuntos que são falados que acaba atiçando a galera. Quem te na falou hora da palestra. que atiça é o TikTok, é pornografia que eles estão vendo com 6 anos de idade, filho. O que atiça é isso aqui que os pais colocam na mão deles e não faz supervisão. Hoje a pornografia, a idade média de iniciação na pornografia é 6 a 8 anos e caindo. Eu já cansei de atender meninos de 10, 12 anos já viciados em pornografia, que hoje, nós, ao falar de pornografia, nós temos que saber que houve uma evolução. A hardcore, essa pornografia digital, onde o menu que está sendo oferecido ali, o cardápio é incesto, pedofilia, sexualização da violência, estupro coletivo, sexo grupal e sexo homossexual. Não é daquela de antigamente da revista, da fita que estava lá na locadora. Então, assim, por que você acha que atiça? Aprender o certo. Não, Os pais acham que atiça. Olha para você ver, a gente está dizendo que a verdade corrompe. Não, A porque educação assim, pastora, não corrompe, não perverte. Eu não estou dizendo que atiça na questão de ouvir uma palestra bíblica, teológica a respeito da sexualidade. Mas, por exemplo, a senhora falou que incesto, existem sexo grupal. É o que eles estão sendo expostos. Às vezes, falando sobre esses tipos de sexo, não vai gerar curiosidade. Existe adolescente, por exemplo, que não viu, não sabe, aí de repente sexo grupal. Isso não vai atiçá-lo a querer saber e ver como é que é? Não, eu estou te dizendo o que tem na pornografia. E eles estão sendo expostos, às vezes, até na salinha que uma criança está passando para outra. Eu não estou dizendo que é isso que a gente vai tratar quando nós falamos de educação sexual. Quando nós falamos de educação sexual, nós temos, para as diferentes idades, as respectivas e apropriadas abordagens, tá? Nós temos as linguagens adequadas, as dosagens adequadas. Educação sexual não é só falar de sexo. Então, a gente vai fazer isso. Agora, biblicamente, era muito mais precoce. Sim. Era ensinado para toda a congregação e não era tirado das crianças. Olha para você ver como a nossa lógica é diferente da bíblica. O pai não fala nada, tá? Mas a pornografia está chegando antes do pai. O coleguinha mostra para o outro, apresenta para o outro. Porque as próprias crianças, os amigos hoje, são essas pessoas que estão transmitindo uns para os outros. Então, nós temos que mudar todas essas lógicas erradas. No que tange a educação, as crianças, gente, a educação sexual tem que começar, na verdade, no berço, no útero. Depois do desfraude é o momento mais importante para os pais, porque a única coisa que pode proteger do abuso é a educação. E esse pai não sabe dar, eu não estou culpando não, porque ele também não recebeu. Mas hoje tem recursos. Quanto à igreja, e aqueles de 12 anos em diante, que já são púberes, que estão na fase da maturação sexual, que vem antes da maturação social, é um desserviço que a igreja faz ao achar que tratar de questões de sexo é só para casados. Questões de sexualidade e sexo é para humanos. Todos nós, todas as pessoas estão em desenvolvimento da sua sexualidade, tá? Principalmente os púberes. E a gente tem que aprender antes de casar. É por isso que tem tantas tragédias, tantos problemas acontecendo. Porque as pessoas não aprenderam. E não dá para confiar que intuitivamente vai dar certo. Tá? Uma vida sexual saudável não é ganhar na loteria. Não é um golpe de sorte, é um aprendizado. E não há essa preparação. Depois vão reunir os casais e tal. Então, hoje eu tenho trabalhado e muitos líderes têm entendido que nós temos que levar os solteiros também. Porque o errado... Olha, eu vou te falar uma coisa. Não vamos ser ingênuos, não. Sim, claro, fica à vontade. O errado, eles já absorveram. Hoje é mais difícil evitar a pornografia do que acessar. A pergunta que um pai tem que fazer hoje não é se o filho verá a pornografia. A pergunta é o que ele vai fazer quando ele vir essa pornografia. Verdade. E o que ele vai fazer tem muito a ver com como essa criança foi imunizada, foi vacinada, né? Porque a Bíblia, ela tem um efeito imunizante. Por isso que a Bíblia diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-se, né? Segundo a palavra do Senhor, tá? Então, como purificará o seu coração? O Salmo 119, gente, tá lá os versículos. Nós não podemos evitar que nossos filhos sejam expostos ao mal. Então, existe o princípio da vacina, que eu estou tentando dizer. Você vai lá, você pega seu menino, seu neném, tem 2, fui lá, deixei enfiar a agulha neles. Por quê? Porque eu era ruim.
e tem todos aqueles efeitos, né, colaterais, reações, etc. Por quê, gente? Porque eu não podia protegê-los das bactérias, dos patógenos, dos vírus. Mas, graças a Deus, existia a vacina. O que tem acontecido? Tem pais que acham que o papel deles é proteger os filhos do mal. Nós não temos esse poder. O que nós podemos fazer é aplicar a palavra de Deus e crer no poder imunizador da palavra de Deus. Entendi. Mas muitos pais não acreditam nisso. Porque até quando a gente vai ensinar a palavra de Deus, eles acham que é isso que vai atiçar os meninos. Sendo que mundo é esse que esse menino está vivendo? Esse menino, se ele vê o TikTok, é uma pornografia soft. Sim. O Instagram, meu filho também usa, minha filha, eles estão, não adianta, é uma sociedade hipersexualizada. As redes sociais, ela é totalmente sensualizada, né? Não, hoje nossa cultura, eu costumo dizer, é uma cultura, nós vivemos na pornocracia. Nós vivemos uma cultura pornocrática, um regime pornocrático. Nós vivemos uma pornocracia, tá? Hoje o ideário, as músicas são pornográficas, a pornografia, além da hardcore, a digital, nós temos a musical, né? Nós temos essa aí enfim, de todo tipo. Não tem quem hoje fala assim, mas eu não vejo. Todos nós vemos. Graças a Deus nós não somos viciados nessa que é a hardcore, que é a explícita, que é a digital, mas nós estamos o tempo inteiro expostos a essa hipersexualização. Por isso que se nós não vigiarmos nossos olhos, entendeu? Se Deus não tivermos nossa mente purificada, nosso olhar, como a Bíblia diz, né, se seus olhos forem trevas, todo o teu corpo estará em trevas. Se seus olhos forem luz, todo o teu corpo terá a luz. Eu até anotei aqui que muitos desses temas que a senhora costuma abordar em suas palestras são extremamente importantes para a sociedade num todo. Porém, para os mais conservadores, principalmente para o contexto ali, igreja, a comunidade de fé, esses temas são ainda, infelizmente, considerados como tabus. Acredito que em muitas de suas palestras, se fazer uma análise da expressão de muitas pessoas, existe aquele choque, né? Como foi o início de tudo isso? Que a senhora iniciou a tratar sobre esse assunto? Houve um choque com a igreja ou já foi aceitável de forma natural? Ai, meu Deus, é bem difícil agora fazer um retrospecto, né? Deixa eu tentar aqui fazer dar uma visão panorâmica desse processo, tá? Como eu disse, comecei ali a fazer algumas provocações no Facebook, né? Umas abordagens por ali. O pessoal foi percebendo que eu dominava um pouco do assunto, ou que tinha coragem para falar, alguns foram me chamando. E, a partir de cada ministração, quando chegavam lá, aquela pessoa que estava ali no Facebook com uma linguagem um pouco mais polêmica, vamos dizer assim, mais ácida, tá? Mais cáustica, chegava lá, eu chegava com um conteúdo embasado, com fundamentos bíblicos, tá? Eu nunca, graças a Deus, nunca tratei a palavra de Deus com leviandade, eu me preparava. Então, eles sempre começavam a chamar mais, indicar, e para ensino, para seminário. Aí eu falei, gente, não pregam congresso, me chama para ensinar, tá? Começamos, então, os pastores também começaram a perceber a necessidade e a demanda, eles já estavam lidando com esses problemas. Eles já estavam buscando respostas. E no que Deus me direcionou, é para ser uma resposta. Você sabe, Fábio, deixa eu falar um negócio. Tem muita gente que eu estou cansada de ver. A igreja está cheia de gente insatisfeita e pouca gente inconformada. Eu tenho maior preguiça, maior alergia, maior asco desse tanto de crente que fica lá, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, mas ninguém dá cara para bater, ninguém vai estudar. Deus que sabe quanto que a minha cervical é lascada, a minha coluna, né, amor? Minhas vistas, pergunta para ele quantas noites, madrugadas, para estudar, para pesquisar. Mas não é para construir uma plataforma, não é para construir um nome, autoafirmação, autoprojeção. É para servir. Porque o evangélico, ele tem se especializado em protesto. Mas cadê a proposta? Tem se especializado em que ele é do contra. Mas ele é a favor do quê? E eu costumo ensinar, deixar de fazer o mal ainda não é fazer o bem.
Todo mundo sabe dizer o que não tem e reclamar. Eu falo, querida, se você viu o problema, você já parou para pensar, querida e querido, que se Deus está te mostrando esse problema, se está te incomodando, será que não é porque Ele quer que você seja um tipo de resposta? O que você fez sobre esse problema? Já reparou que todo mundo culpa a igreja por não ter isso? Mas, gente, nós somos de a geração dos pastores que nos precederam, nossos pastores mais veteranos, eles fizeram tudo que podiam com o que tinham. Aí o pessoal só passa a reclamar e ninguém faz. Está faltando mais solução, né? Isso. Então, assim, tem muita gente insatisfeita, pouca gente inconformada. Qual é a diferença? O insatisfeito, filho, ele reclama de tudo. Mas ele não é resposta para nada. Verdade. Tá? O inconformado, você se torna a resposta daquilo que você ora. Você se torna aquele que busca a solução para aquilo que te incomoda. É que nem Neemias, ele orou, ele chorou, ele jejuou, sim, mas não parou nesse estágio. Ele se responsabilizou. Então, essa espiritualidade também de Ló, que a Bíblia diz que Ló, ele chorou, ele chorava e se enfadava, se afligia todo dia lá em Sodoma e Gomorra, mas ele não fez a diferença na vida nem da família. Sodoma e Gomorra não teria sido destruída se tivesse 10 justos. Só a família de Ló tinha 5. Ele não conseguiu nem 5 pessoas dentro da família, só bastava ganhar mais 5 fora. Mas a Bíblia diz que Ló sofria. E o crente é assim, ele é um agonista. Ai, volta logo Jesus, ele quer escapar. Entendeu? É um escapismo. E ele quer que Jesus tira, mas nós não nos responsabilizamos. Inclusive, até pregam sobre a volta de Jesus como uma forma de Deus nos tirar daqui. Ó, que se estrepe todo mundo aí, essa geração é a pior. Mas o Senhor... E aí, quem que quer ser resposta para uma redenção social, para uma responsabilidade? E Deus sabe que foi nesse espírito. Eu não saio de casa com uma palestra, eu saio de casa com uma visão. Eu estou trabalhando pela igreja dos meus netos. Eu estou trabalhando por muitas coisas que, às vezes, só daqui 30 anos os frutos serão colhidos. Mas não é com essa perspectiva de longo prazo que a gente tem que trabalhar. Porque a igreja é muito do improviso, acredita muito em final de semana. Deus não trabalha com final de semana, Deus não trabalha com evento, Deus trabalha com processo. Né? E nós temos que trabalhar. Tudo que estão reclamando aí da esquerda, feminismo, ô povo chato da gota serena. É assim, tá, mas olha, são 50 anos. Eles não têm pressa, eles sabem trabalhar com o tempo, a longo prazo. Nós, se quisermos reconstruir, restaurar o que foi destruído de geração em geração, nós também temos que restaurar de geração em geração. Então, começa pela minha geração, estou tentando educar os pais para alcançar os filhos, esses filhos alcançar os seus netos. Nós não vamos mudar, inventar roda ou nada, mas o Senhor me chamou tentando ser resposta e tentando servir, chegando com essa visão, buscando dar aos pais ferramentas, não é ofender, não é chegar lá e falar assim, gente, eu vim aqui para inventar roda, descobrir a pólvora, fazer novidade. Gente, olha aqui, vamos trabalhar, que são lacunas, são pontos cegos da igreja. Hoje, o diabo é o maior catedrático em sexo, porque nós abandonamos. A igreja desespiritualizou, marginalizou, silenciou sobre isso. O diabo ganhou terreno. Nós vamos fazer agora o caminho inverso, que é a palavra de Deus, que é a verdade. O criador do sexo é o Senhor. Dentro da igreja, existem muitas pessoas, vou usar a expressão, mal educadas a respeito de relacionamento e sexualidade? Não, tem mal educadas. Assim, na verdade, é ignorante, né? Deformadas, porque a maioria aprendeu sozinho. E porque aprendeu sozinho, aprendeu errado. E aprendeu com a pior das professoras, às vezes, que é a pornografia. Uma geração, então, nós somos, da nossa geração para trás, principalmente a da agora também, né? A maior professora, infelizmente, é a pornografia. Mas deixa eu te falar, como foi a recepção da igreja? Eu não encontrei maiores obstáculos nesse sentido. Rejeição, tá? Não sei, acho que por Deus, por também estar seguindo essa direção, por respeitar muito os pastores. Você vê que quem mais me dá oportunidade até hoje é a Assembleia de Deus, a tradicional. Sim. São pastores velhos. Sabe o pastor Antônio de Guarapuava? Pastor Antônio o pastor lá de Irati, como é que é o nome dele? O bigodudão. O que parece aquele que faz assim, ó. É o sogro do pastor senhorzinho Fábio Malta. Pimenta, né? É o pai da Deiliane, né? Deiliane, I love you. I love you. Mas assim, gente, o pastor João, de Rio Negrinho, 70 anos naquela igreja, eu fui a primeira mulher a falar para casais, a primeira mulher que ministrou para casais. Isso é e são pastores veteranos. Eu até preparei uma pergunta sobre isso aqui, sem apelação e vitimismo,
Eu sei que ao decorrer dos tempos as mulheres sempre sofreram para hoje estarem em lugares de destaque que sempre mereceram estar. A senhora já sofreu algum tipo de preconceito machista no contexto igreja? Você tava doido pra jogar essa pra mim, né? Ai, Senhor da graça, Senhor. Toma conta. Tá tudo bem, gente. Olha, gente, desculpa que eu sou agoniada, eu fico mexendo assim. Eu sou agoniada, tá? Eu não sei ficar quieta, né? Meu Deus. Se eu estiver agoniando vocês aí, no caso, tô nem aí. Vocês que lute. Mas, deixa eu falar. É o negócio do machismo. Eu vou usar uma frase aqui. Uma mulher, qualquer mulher que se disser que nunca sofreu preconceito, machismo, sexismo, misoginia, de alguma forma, é, no mínimo, uma mulher muito distraída ou tem problema de sanidade Mas mental. dentro da igreja não pode existir isso, não? Aí existe? Oh, qualquer mulher. Não, existe em qualquer ambiente, em qualquer lugar onde existe o ser humano. E não existe o machismo só que parte do homem, tá? Mas da mulher também, porque é estrutural. Existem Então, mulheres sim, machistas? Claro, o machismo de saia costuma ser pior, às vezes, do que o de calça. Como seria o machismo de saia? Mulheres que foram socializadas, elas internalizaram os pressupostos Agora errados. a senhora fez chique ali atrás, hein? Elas internalizaram. É isso, é cultural, né? É estrutural. Então, elas internalizaram. Tem mulheres que sim, a mentalidade delas foram formatadas para ter esse repúdio, para ter essas falas. Eu, por exemplo, a minha mãe mesmo, não é mulher ruim, mas lá em casa, por exemplo, eram 6 filhos, e os homens não lavavam um copo. Você acha que isso é por conta de quê? É que os homens sempre foram... Muitas vezes é até inconscientemente. Uhum. É subconsciente, mas existe. Agora, falando da igreja, eu tenho que separar, tá? Claro que já sofri. Nascer mulher já é nascer em condição de risco e de vulnerabilidade. Isso não é sobre vitimismo, isso é realismo, tá? Isso é realismo. Claro que já sofri estigmas, algumas dificuldades, muita coisa é dificultada, muitos estigmas. Pelo fato de ser mulher, tudo fica mais difícil em muitos aspectos. Mas isso vem de uma forma matizada, de várias formas, de várias fontes, inclusive até por mulheres, tá? Mas, no sentido ministerial, vou dizer, a pior fase do meu ministério não foi por conta do machismo. Quando a gente sofreu ataques, a gente sofreu... meu Deus, foi um inferno. Mas foi por conta de gente de mau caratismo, psicopatas. Antes fosse só machista, eles eram psicopatas, criminosos. Doentes, né? Estelionatários litúrgicos, tá? Até hoje, a gente tem sequela, sofremos assédio moral, coisa que caberia ao processo. Então, assim, o que nós sofremos não tem a ver com isso. Tirando esse período e esse episódio, dessa fase que nós estávamos sendo liderados por gente desse tipo, né? Na Igreja Assembleia de Deus, eu vou te dizer, eu só tenho a agradecer. Não que não existiu questões de preconceito e machismo em alguma esfera, mas eu vou dizer, ministerialmente, eu cheguei em Curitiba, 2 meses depois estava na sede, fui acolhida pelo pastor Arlindo Santana. Pastor Arlindo Santana. Tá? Na IADSE, por exemplo, eu logo fui acolhida para pregar ali nos cultos de libertação. Em 60 anos da IADSE, segundo o que me informaram, nenhuma mulher que era da IADSE pregou num domingo à noite num culto oficial da igreja. Eu fui a primeira. Nós estamos falando aqui de conferências, de congressos, mas o culto da igreja oficial, Sim. O culto de missões, pastor Gabi. Eu tenho enorme gratidão. Eu nunca tive assim, olha, não pode, porque você é mulher. Muito pelo contrário. Imagina, eu tinha 30 anos, né, amor, para 31, recebi essa oportunidade. Quantas oportunidades eu preguei nessa Curitiba todinha. Pastor Gabi continua dando oportunidade para as mulheres. Ele valoriza muito isso no ministério. Eu tenho muita gratidão, tá? Muita gratidão. Cacoal, por exemplo, o pastor Nelson Lutemberg, né? Além de me colocar para apresentar o programa na rádio, lá também para escolas de obreiro, conferências, escola dominical, ensino, sabe? Nós crescemos muito sob a liderança do pastor Nelson Lutemberg. Os outros pastores, o que a gente teve aqui na IADS? Da IADS fomos para Cacoal, voltamos de Cacoal, nós viemos para IADS de novo.
Da IADSE nós passamos 7 anos na ADVEC. Agora saiu da fonte. Brincadeira. Nós ficamos na ADVEC 7 anos. Tenho muita gratidão também pelo período que passamos ali sobre a presidência do pastor Silas Malafaia. Cheguei a pregar também nas conferências lá. Uhum. Jantemos, né, amor? Sentamos na mesa com eles. Pastor Silas Malafaia, no que a gente conheceu, no que a gente conviveu, nosso pastor Alexandre, pastor Adriano. Só que, enfim, tem uns capetinhos lá no meio, lá, que é outro problema. Sempre tem, né? Mas assim, eu dizer assim, olha, eu não posso. Essa reclamação, se eu fizer, aí Deus vai me cobrar. Por quê? Não que não existiram algumas situações e tal, mas é coisa, questiúnculas, é gente medíocre, é gente ali no meio, sabe assim? Coisinhas aqui, coisinhas ali, que eu nunca dei muita trela também, mas dos líderes, dos pastores mesmo, jamais. Você pensa que em 2020, pastor Antônio, lá de Guarapuava, me chamou para substituir o pastor Elianai Cabral para ministrar sobre família para todos os obreiros do campo. Um pastor de 70. Pastor Antônio, ele já teve aqui Ele está agora com o quê? 76 anos? Tá por aí, 76, 70. Olha, para você ver, Elianai, quem tinha imaginar que ele ia ministrar sobre família? E ele teve lá um probleminha de saúde, e o pastor me ligou, me colocou para ensinar para os obreiros. Então, eu não posso. Olha, as pessoas que não conhecem a Assembleia de Deus, às vezes acham que, Assembleia de Deus, preconceito, etc. Eu vou te dizer que tem muito mais religiosidade e preconceito. Gente, será que eu posso falar isso? Pode, né? Ter mais preconceito e religiosidade nas comunidades do que na Assembleia, né? Gente, esse povo descolado é balela, entendeu? Agora, quando você vê, muito descolado, às vezes é mais melindroso, né? Todo mundo não, tá, gente? Tem muitas bencinhas por aí. Eu vou falar pra senhora, as comunidades são bênçãos, mas eles são mais preconceitos e mais religiosos contra a Assembleia de Deus do que os assembleanos têm contra eles. Ou sei lá, aí já não sei. Mas falando sobre esse tema aqui, ó. Não sei, mas assim, eu sei assim, que eles sempre falam, nossa, mas na Assembleia, eles pensam assim, nossa, como não te queimaram na fogueira? Muito pelo contrário. Até hoje, 80% das minhas agendas são na Assembleia de Deus. Tá? Vai continuar. Eu quero o Senhor, porque eu quero servir a minha geração, quero servir a geração até dos meus netos, eu quero continuar honrando esse legado que nós temos dessas gerações passadas que nos trouxeram até aqui. Eu não tenho para mim, não tem essa ruptura, essa guerra de gerações, não existe, não é ridículo, né? Pastora, continuando sobre esse tema aqui, sobre machismo, machismo e feminismo, os dois extremos que norteiam essa sociedade caída e anticristã. Quais as verdades bíblicas que os machistas e as feministas não ensinam sobre o tema? Todas. Porque se é machismo, se é feminismo, não tem nada do que é bíblico. Né? Gente, olha só. Se for para falar de machismo, feminismo e a visão bíblica de masculinidade, feminilidade, de papéis, de identidade, aí a gente tem que fazer outro podcast. Esse é um assunto, claro, é pauta, é a ordem do dia, muito discutido, mas é também um campo assim que a gente tem que ter uma honestidade intelectual, epistemológica para tratar sobre isso, hermenêutica, trazer uma teologia bem embasada, bem fundamentada também. O que eu posso dizer é o seguinte, que antes de ser homem e mulher, nós somos humanos. A nossa essência é ser humano. E macho e fêmea, essa condição humana é dimórfica porque macho e fêmea foram feitos assim, na diferença e na igualdade, para espelhar a imagem de Deus. Nós somos feitos macho e fêmea para refletir a imagem de Deus. O apagamento da masculinidade ou da feminilidade, a distorção, deturpação, é também o ocultamento da imagem de Deus, é a deturpação. Essa guerra, gente, é para destruir a imagem de Deus. Uma guerra, ela é fundamentalmente, essencialmente espiritual, mesmo que passe por todas essas dimensões culturais, filosóficas, guerras de narrativa, políticas, mas, enfim, acima de tudo, é uma batalha espiritual para destruir a imagem de Deus que nós carregamos. Existem escolas que são complementaristas, escolas teológicas que são igualitaristas. A igualitarista dá mais ênfase na igualdade, a complementarista dá mais ênfase nas diferenças de papéis, de funções. Eu não sou nem igualitarista nem complementarista, eu sou bíblica, porque a Bíblia afirma a igualdade e a Bíblia afirma a diferença.
E uma coisa que eu acredito que muito do que é o feminismo, o machismo, para mim, é a expressão, é como o diabo instrumentaliza o homem caído, a natureza adâmica, para aquilo que nós vamos chamar de inimizade radical. Logo após a queda, Deus se pronuncia primeiro à serpente e diz a ela: porém, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, entre a tua descendência e a sua descendência. Enfim, ali era o proto-evangelho. As pessoas sempre falam assim, que o pecado entrou, a mulher foi enganada, né? Mas esquecem que através da mulher também veio o Redentor. Então, machismo para mim é tudo aquilo que associa a mulher ao pecado de Eva e não à vitória de Cristo. Porque desde lá, Gênesis 3:15, o Senhor já associou a mulher à vitória de Cristo e não ao pecado de Eva. Mas pode perceber que todos os vieses interpretativos que respaldam, sejam teologias ou doutrinas machistas, alguma coisa, vai atrelar sempre a mulher à queda de Eva e não à vitória de Cristo. Tá? Então, existe essa inimizade radical, inimizade entre ti e a mulher. Não é à toa que misoginia, sexismo, machismo vem desde os primórdios. Em todas as eras e contextos, seja da igreja, do que for, vai existir. Tá. Agora, o feminismo é o quê? É uma resposta, é a natureza adâmica, a natureza caída da mulher tentando responder ao pecado do homem. São dois pecados conversando. Então, um tentando, resolver um erro com outro erro. Sim. E o feminismo, gente, existem muitos feminismos, tá? A gente falar de feminismo, a gente tem que falar, não estamos falando de algo monolítico, tá? Então, o feminismo, para mim, resumindo aqui, grosso modo, né, nós estamos discutindo feminismo, mas falando grosso modo aqui, é a tentativa de dar respostas sociais e políticas para problemas espirituais. Entendi. Né? Pastora, toma um suco aí Pode que a tomar. gente vai entrar no assunto aqui agora. Acabou ainda não? Quem? Hã? Não acabou, Oxi. gente. Eu acho que nós já quebramos aqui o... Não, a gente vai entrar no assunto aqui pra gente caminhar pro final. Mas tem muita Eu coisa falo boa demais, aqui. né? Pastora, clitorize-se. Ai. Sexualidade bíblica sem moralismo religioso. Como é que funciona isso? Não vai dar tempo. Primeiro, de forma resumida, essa expressão clitorize-se, da onde surgiu? Clitorize-se é uma forma... Eu coloquei em forma de verbo um substantivo, né? O clitóris, gente, clitóris é clitorizar. Pode continuar, Fala, pastora, desculpa. repita, clitóris. Não, eu sei. Vamos ser culto, né? Deixa ele ficar. Fala vulva. Não. Tá vendo como é que é? Gente, tem um tanto trem bom aqui pra comer. Come aí, não, pastora. Não vou comer, não. Gente, olha só. Clitorize-se. Eu sei que vem de clitóris, né? Mas... Vamos falar da proposta, tá? Qual é a Não então, vou qual é a conseguir proposta? explicar agora tudo que está implicado nisso. Mas o clitorize-se, na verdade, é uma semântica, tá? É um exercício semântico para impactar, para chamar a atenção. A sexualidade feminina é ainda um dos pontos mais cegos da igreja. E não só da igreja, é do mundo, da cultura, de tudo. O corpo da mulher é o que há de mais explorado, vendido, objetificado, abusado, violentado. Mas ainda é o que há de mais desconhecido. É o mais desconhecido, até pelas próprias mulheres. Você sabe quando que a ciência descobriu o clitóris? Não sei. Você sabe quando que o homem pisou na lua? Ô, Léo, me ajuda aqui, Léo. 1969. 69, Ó, né? Léo. Ó, Léo, tá bom. Não, Mas tá perdoado. Tá sabe perdoado. Qual foi a outra pergunta que a senhora fez anterior a essa? Pera. 1969. Não, mas A internet foi... anterior. Quanto que você sabe quando foi criada a internet, Léo? Ali pelos... Isso, 83, 86. Nesse período, né? Alguns datam 86, 83, porque questão de achar que foi realmente o começo. Sabe quando que o clitóris foi realmente descoberto?
em 1998. Sabe quando saiu o primeiro molde 3D do clitóris para que sua estrutura toda anatômica fosse conhecida cientificamente? Em 2009. Sabe quantas mulheres na igreja nunca viram 2009? o molde 3D de um clitóris? E sabe quantas mulheres na igreja nem sabem que a parte exterior do clitóris, aquele botãozinho maravilhoso, magnífico, espetaculoso, é só 5%? Que 95% é interna, uma estrutura interna. Então, o clitoríase é uma forma de chamar a atenção para isso, mas trazendo também a perspectiva bíblica, porque o corpo é teológico e quem fez o clitóris é Deus. Quais são as funções teológicas, pedagógicas, sociais e até proféticas do clitóris? Você saberia dizer? Eu sei. Né? Temos estudado para isso. O quanto é importante, por quê? Porque a única função do clitóris é o prazer. Ele é um órgão tão interessante que ele colapsa a biologia evolutiva. Porque a premissa da biologia evolutiva é a seleção das espécies, a seleção natural, que tudo se justifica pela a capacidade de adaptar e sobreviver. O clitóris não tem nenhuma outra função que se justifique, que sirva para essa função de se adaptar, né? E de sobreviver. Então, colapsa. Nem a biologia evolutiva sabe explicar. E quem foi que o fez? Por que o clitóris seria menos importante que a glande do pênis, que tem cerca de uns 4.000 terminações nervosas, e o clitóris tem mais de 8.000, até 10.000? Por quê? Por quê? Questão de educação, de cultura. O que isso... nós sofremos uma clitoridectomia psicológica. No mundo hoje... É forte. Clitoridectomia. Clitoridectomia. A mutilação do clitóris. Mais de 200.000 mulheres... isso mesmo. Mais de 200.000 mulheres no mundo ainda sofrem a mutilação do clitóris. Mas anualmente. Como que se dá essa mutilação do clitóris? Gente, é 200.000 ou 200 milhões? Dá um Google aí para mim, amor. Coloca assim, mutilação do clitóris, número de mulheres anualmente. Tá, porque daí, né, senão, para que a gente deixe... Mas como que funciona essa questão de mutilação do clitóris? Você não sabia que as mulheres no mundo lá, principalmente na África, nos países da África, são mutiladas? É cultural lá? É extraído, inclusive em ritual, com pedras lascadas. São extraídos? As mulheres, hoje no mundo, em muitas culturas, as mulheres têm seus clitóris extraídos ainda. Infelizmente, a gente não vê muitas feministas falando sobre isso. Olha para você ver que existem muitas pautas que são silenciadas, né? E deveriam ser debatidas. 200 milhões. 200 milhões, né? Foi bom corrigir. Eu sabia que eu estava aqui dando uma errada. Então, assim, 200 milhões de mulheres ainda no mundo. Anualmente, amor? Anualmente têm seus clitóris mutilados, extraídos por conta de culturas. E são extraídos por suas avós, suas mães, com pedras. As suas vulvas são costuradas com espinhos. É uma coisa muito injusta, que eles chamam de cultural. Isso seria semelhante à circuncisão? Não é semelhante à circuncisão, porque a circuncisão é o símbolo de uma aliança, né, que Deus fez com Abraão. Mas por causa de cultura, né? A questão ali com Mas a circuncisão, ele tira uma pele. Mas acaba sendo uma espécie de mutilação isso. Também, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, porque aquela pele não faz falta, ela não vai te trazer nenhuma disfunção. Você não está extraindo um órgão. Tá? É uma pele que ela está ali para cobrir a glande, e nem faz falta, porque tirar aquela pele foi bem para as mulheres. Um povo que ia passar 40 anos no deserto, sem água, né, acessível. Imagina, você sabe que no Brasil, agora é outro assunto, eu vou voltar no clitóris. Sim. No Brasil tem mais de 1.000 mutilações de pênis anualmente, porque os homens não se higienizam direito. É aqueles que ficam com o queijo polenguinho ali, requeijando, entendeu? Olha para você ver, a mutilação... Deus colocou como símbolo da aliança abraâmica, mas também era para abençoar as mulheres. As judias são as mulheres com índice praticamente zero de câncer de útero.
Tudo Deus fez com um propósito. Mas esse não é o tema agora. Então, não tem nada a ver com a mutilação do clitóris, está extraindo das meninas. É uma cultura maligna. Lembra que eu falei da inimizade radical? Tudo no mundo, todas as culturas. Por que o infanticídio, a maioria das crianças que são mortas são meninas? Por que na Índia, na China... Se você for... Gente, isso aqui é uma coisa que a gente tem que discorrer, discutir com muito mais propriedade e análises de outra forma. Aqui a gente está colocando assim, tá, gente? Tudo no superficial, vai perdoando aí. Isso é até bom para quando a gente trazer novamente, encontrar a agenda livre da pastora e ela puder vir, a gente tratar apenas de um assunto para que possamos falar com mais propriedade, Isso, né? um assunto. Aí a gente vai falando, né? Uhum. Porque a gente fica muita coisa, aí vai ficando pontas soltas. Sim. Até peço perdão pelos É só um resumo, falhos. né, de cada assunto, né? E se assim, eu falei alguma coisa aqui muito equivocada, vai lá nos comentários, pode corrigir, estamos abertos aqui para isso também, né? Para se algum dado aqui, alguma situação foi falada errado. Contraditório, né? Porque eu estou tentando falar rápido, não só o contraditório, às vezes tem alguma coisa mesmo que ficou uma informação equivocada aqui, tá? Então, assim, das mulheres que são, né, mutiladas, essas culturas, infanticídio, etc. O clitóris, por que trabalhar o clitoríase para mim? E eu fui aprender, inclusive também trabalho a teologia do pênis. O pênis, ele carrega em si mesmo. O nosso corpo é teológico, é teorreferente. Tá? Toda a nossa anatomia, nosso design foi pensado por Deus. A estrutura anatômica do pênis traz em si mesmo simbolismos e metáforas, e a estrutura do clitóris, a vulva, a vagina. Por que Deus fez nossa genitália assim? Nada foi por acaso. Agora, falando-se do clitóris, da sexualidade feminina e da satisfação, porque o sexo bíblico é o quê? É o sexo que é bom para dois. Sexo que é bom para um só não é um sexo bíblico. Para a satisfação da mulher, ela conhecer o seu órgão do prazer, ela conhecer o seu corpo, é fundamental. É a condição necessária. É impossível essa mulher e o homem também conhecer. Então, é dentro dessa proposta de educar, num sentido, sabe, que é formativo, tá vendo? E positivo. E a Bíblia cita o clitóris. Tem gente que fala, nossa, você fala demais do clitóris. Quer que eu fale de quê? Inferno, né? Não, né? Mas essa ideia não, mas eu não falo só de clitóris. Quando eu falo do clitóris, eu não estou aqui idolatrando, levantando bandeira. Gente, é uma proposta de educar, de uma transformação, de uma evolução. A gente tem que progredir. A Bíblia cita o clitóris. 3.000 anos atrás, a Bíblia cita o clitóris, a experiência orgástica da mulher. Hoje nós temos um problema de disparidade do prazer, onde mulheres, as evangélicas principalmente, se queixam de que não tem prazer. O índice é altíssimo de mulheres dizendo que nunca tiveram orgasmo, ou outras que raramente têm, e outras que acham assim, nossa, eu não tenho, acreditam no mito do orgasmo vaginal, acreditam no mito do ponto G, acreditam no mito... O ponto G é um mito? Do orgasmo é claro que é. Ponto G não é científico. Orgasmo vaginal é um dos mitos mais antigos, inclusive que remonta e tem raízes aí Freud foi um dos responsáveis também por esse mito, né, que é velho safado sem vergonha, né, pervertido. Olha, deixa eu falar, por que é importante a gente educar? Eu falava da clitoridectomia, que nós sofremos uma clitoridectomia psicológica, ao ponto que a mulher que acha que Deus fez o clitóris para quê? Para o prazer da mulher. Mas se a mulher tem um orgasmo com o estímulo do clitóris pelo seu marido, ela acha que é inferior. O marido quer que ela goze com penetração, porque acha que a varinha é mágica, né? É de condão. E ela também acha, ao ponto que eu atendi uma irmã que disse assim, eu tenho 20 anos de casada, eu nunca tive prazer com meu marido. Olha, você vê como é importante a educação. Crenças erradas que são internalizadas. Eu falei, irmã, você está querendo me dizer que nunca teve um orgasmo? Não, eu tenho, quase sempre. Meu marido faz toda a questão, cuida bem de mim, me prioriza. Eu tenho muito orgasmo. Ele faz questão, ele cuida. Ah, é? Mas como assim você nunca teve? Mas você está dizendo que nunca teve prazer? Não, que eu nunca tive prazer com ele. O que ela estava dizendo? Que ela nunca conseguiu gozar, né? Só com a penetração. Esse marido estimulava ela.
E ela achava que isso era não ter prazer com ele. E que algo nela estava errado ou nele. Eu falei assim, minha irmã, seu marido é maravilhoso. Por que você tem um orgasmo com estímulo indireto ou direto do clitóris? Não significa que seu marido te deu prazer. Muito pelo contrário, ele é um marido maravilhoso e melhor que muito marido, porque ele está seguindo o caminho bíblico de usar o órgão que Deus fez para a função que Deus fez. De estimular, de dar o estímulo correto. Mas por que ela pensa assim? Por causa dessa lógica de penetração que a gente vive, que prejudica o homem, mas prejudica muito a mulher também. E a vagina, ela não tem nenhuma relação anatômica com o prazer feminino. É claro que ela tem um nível de sensibilidade, nos 3 primeiros centímetros ali, um pouco de sensibilidade. Por quê? Porque o clitóris, a sua estrutura interna, é como se fosse um Y. E ele contorna o canal vaginal e chega até próximo ali do períneo, do ânus. Porque ele tem uma estrutura interna. Só que a vagina em si, ela não tem nenhuma relação anatômica com o prazer feminino. Vaginas não foram feitas apenas para receberem pênis. Elas foram feitas para passarem bebês. Se existisse terminações nervosas na nossa vagina, ou um ponto G ali, esse mitológico, nós morreríamos na hora do parto. Quando a senhora usa a expressão ali, clitorize-se e a mulher deve se conhecer, isso não é um estímulo à masturbação feminina? Não, absolutamente. Ninguém precisa. A masturbação não é autoconhecimento. Olha, toda mulher, toda criança tem uma fase de descoberta, ok? Descobertas, fase de desenvolvimento é uma coisa. Vícios masturbatórios é outra coisa. Nós estamos falando de outra coisa, de outra ordem. Mas a menina precisa conhecer seu corpo, conhecer o nome certo. Para que serve o clitóris? Tá? Essa erotização, essa coisa aí dessa, como se diz, né, aguçar. Nada a ver. Nós não estamos aqui fazendo apologia para isso. E outra coisa, nós estamos falando do clitorize-se para conhecer, é preciso que ela conheça. Imagina, é muito melhor ela casar sabendo que esse é seu órgão do prazer. E que se o marido estimulá-la, isso não é masturbação. Porque tem mulher que acha que ser estimulada é masturbação. E não é. Tem maridos que não estimulam suas esposas. Mas como e ela está esperando ter e ela tem sem se estimular? Como que ela vai casar sabendo sem se estimular? Alguma coisa assim. Olha, A senhora disse que ela tem que casar sabendo. Ou seja, se ainda não é casada, ela não sabe. Então, para se autoconhecer, de alguma forma, ela vai ter que se estimular? Não. Ela vai saber pela educação. Ela não precisa se masturbar necessariamente. Tá? Mas eu vou falar agora aqui. Pode ser, é muito difícil, eu acho, que a pessoa chegar. Algumas mulheres já me disseram, casaram sem nunca terem se estimulado. Alguma menina, em algum momento, sabe por quê? É no desfraude que as crianças descobrem que seus corpos têm sensações. As respostas sensoriais a gente descobre na infância. Vamos falar aqui que nem gente adulta, vamos pelo real. Não vamos trabalhar aqui com folclore. Você sabe quando que a gente descobre? Sabe quando que começa as descobertas? É depois que tira a fralda. O menino toca o seu pipi, a menina toca a sua vulva. Ela descobre que tem. Agora, sabe o que falta e que pode desencadear vícios e compulsões? É exatamente a falta da educação, da orientação correta. Ok? Então, assim, você precisa, assim, olha, se eu te disser... enfim, não tem nada a ver, que a gente pensa isso. Nossa, que o mundo hoje incentiva a masturbação, tá? Sim. Como se isso fosse um empoderamento. E a masturbação, o vício, ele pode provocar, ele é altamente viciante, ele não é algo assim que é, gente, inofensivo, tá? Seja para o homem, seja para a menina. A pressão da mão, o vício, que é essa autogratificação, isso pode trazer sérias consequências depois. E a educação também vai mostrar quais são essas consequências. Você entende a diferença? Sim. E se ela não descobrir de um jeito, vai descobrir do outro. Não é assim, eu preciso, agora eu vou lá, já falaram isso, vou descobrir como funciona. E até porque meninas também, sabia que tem sonhos com sensações orgásticas. E o que a gente vai ajudar essas meninas a conhecer e a evitar é não deixar que ela ouça da professora militante.
do pervertido, da influencer lá que está ensinando errado. É ouvir da gente, saber como é lindo, como é maravilhoso, a alegrar. Eu digo para os maridos, vocês têm que amar o clitóris das suas mulheres. As mulheres têm que agradecer a Deus pelos seus clitóris, desinvisibilizar. Nós temos que parar com essa lógica de penetração, essa retórica de orgasmo com penetração. Não existe orgasmo com penetração. O termo correto é durante a penetração. Porque seja indiretamente ou diretamente o estímulo, todo orgasmo feminino é um orgasmo clitoriano. E foi esse órgão maravilhoso que Deus nos deu. Então, essa educação, ela abençoa o marido, ela abençoa a mulher, porque não depende de performance, não depende de calibre. Tá? Se o marido não está bem, ele pode satisfazer essa mulher. O clitóris existe para a satisfação da mulher e para mostrar que ela foi feita para ser servida, não para ser comida. Então Forte. é muita coisa, né, que a gente tem que trabalhar, que tem que ensinar. Não, e só tem que voltar aqui o quanto antes para abordar com mais propriedade essas temáticas. Tá aqui. Muito pano para manga, sabe? Ô, pastor, eu Se sei comer que atropelado, você desculpa, tá? Não, mas eu estou entendendo muito trem, que né? o pessoal está muita coisa. É só uma pergunta que eu acho que a senhora está acostumada a ouvir. Dentro ainda desse clitoris, de se conhecer, a masturbação se caracteriza pecado? Sim. A masturbação, você sabia que a Bíblia não tem um único versículo sobre a masturbação? Tem Não é sobre masturbação. De menino que ejaculou na... Não. Isso. Mas aquilo é coito interrompido. E ele foi por Coito interrompido. Coito interrompido. O que é coito interrompido? E ele também foi por Deus. Coito interrompido é quando penetra, na hora da ejaculação, tira e cospe fora. Entendeu? Entendi. Não vou falar cospe fora, né? Como é que fala? Esguicha. Me ajuda aqui, Adiel. Ejacula, né? Ejacula. Jorra. Enfim, desculpa, gente. Não é querendo vulgarizar nada, não, que às vezes é coisa isso aí. meio do informal. Porque pelo mesmo motivo que a Bíblia não fala do aborto. Por que a Bíblia não tem um texto para dizer que o aborto é pecado? Porque a Bíblia foi escrita aqui para condenar o assassinato e falar o valor da vida. A Bíblia foi escrita para revelar o significado do sexo, que é relacional. O sexo e a nossa sexualidade, Deus nunca pensou o prazer e nossas funções sexuais não nos foram dadas para autogratificação, mas para autodoação. É um prazer e o serviço ao outro, prazer com o outro. Tudo que se refere ao que é a masturbação é a autossatisfação, é a autogratificação, é o eu, né? É o egocentrismo. É o prazer egoísta? Isso. É a idolatria do eu. É a autossuficiência, que é o oposto do propósito, do desígnio de Deus. Então, Deus mostrou a visão do que significa o sexo. Quanto menos, você quer realmente ensinar para os meninos? Quando eu ensino sobre masturbação, eu passo 1h30, no mínimo 2. Porque eu vou ensinar por que Deus mandou a ereção máximo aos 13 anos, 12. Por que Deus mandou o desejo e a maturação sexual antes da maturação social. Quais são as funções sociais, maturacionais e espirituais da testosterona? Quais são as funções do desejo? É assim que a gente vai ensinar, porque a Bíblia mostra. Se eles não entenderem por quê, vai ficar Deus é aquele velho sádico, né? Me deu desejo, me deu um monte de hormônio, o trem tá lá pegando fogo, o menino acorda todo dia com a barraca empinada. Mas não posso fazer nada. Quando ele entende o propósito, o design... E se culpa ainda pela ejaculação noturna, né? E ele se sente muito mais fortalecido, tá? Para exercer sua mordomia corporal, sua disciplina corporal, para glorificar a Deus com o seu corpo, com essa mordomia corporal, porque ele entendeu que há um propósito e há um objetivo. E a Bíblia tem essa visão que é positiva. Quando ele entende o significado, quando entende o propósito, ele tem mais recurso, capacidade, consciência para lutar contra o pecado. Só que a gente não entende. A Bíblia não vai falar que a masturbação é pecado. Ela fala o que o sexo significa. Se a masturbação é o oposto do que o sexo significa e daquilo para o qual Deus o propôs, deduz-se o quê?
É claro que é pecado. E o sexo é mais espiritual do que a oração? Então, na intimidade conjugal e para a saúde da intimidade conjugal, É que a gente 1 Coríntios 7:3. Ali tem a oração, o sexo e o diabo. O que Deus mandou fazer? Deus disse assim, não vos priveis uns aos outros, um ao outro, né? A não ser por consentimento mútuo. Tem até um pleonasmo aqui, consentimento mútuo, né? Consentimento, concordância, mútuo, reciprocidade. Quase que um pleonasmo, porque não pode ser nenhuma decisão unilateral. A mulher não pode, tipo assim, eu decidi que vou fazer uma coisa, o homem, só simplesmente vou abandonar. Nada pode ser decidido unilateralmente. Não vos priveis um ao outro, né? A não ser por consentimento mútuo por um tempo, mas depois ajuntai-vos de novo para que Satanás não vos tente. Me diga, gente, é matemática básica, é regra de 3. Ali tem sexo, tem oração e tem o diabo. Tá? O que Deus mandou fazer mais para neutralizar a tentação, as investidas de Satanás? Deus falou, não, continua orando. Se o Satanás tentar, vocês reforçam na oração por um longo período. Deus mandou isso? Não. Ou ele disse, não, muito pelo contrário. Voltem à intimidade conjugal, a relação sexual conjugal, que é um meio de graça. O sexo é um meio de graça. Deus fez o sexo para ser uma arma contra Satanás. Mas a perversão, a falta de educação, de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, dessa visão bíblica, né? O pecado, o diabo tem transformado numa arma, né? Contra nós, contra as pessoas. Mas Deus fez para ser uma arma contra Satanás. E não contra os casais, e não contra as pessoas. Então o Senhor fala assim, gente, para que Satanás não vos tente, que vocês se reúnam. Aí o povo acha assim, que, gente, a oração, isso aqui não significa minimizar o valor, o lugar, o poder da oração. Não é disso que a gente está falando. Aqui estamos dizendo que para a intimidade, a saúde conjugal, o sexo, né, a satisfação sexual mútua. Não estou falando aqui que um ou outro é obrigado, colocando uma carga de obrigação. Não, é dizer, mutuamente, para os dois, é uma blindagem. É uma forma de imunizar, né? Que esse casal que não está vivendo uma sexualidade saudável, satisfatória, eles são, sim, mais vulneráveis a muitos ataques de Satanás. Agora, lá em casa, eu costumo dizer que tem demônio que só sai com orgasmo. Mesmo? Gente, isso é um jeito meio, assim, você sabe. Que demônio é esse? É brincadeira. Ué. Que demônio é esse aí que você segue? Vários, né? Cada um que sabe, os capetinhos que atentam às suas vidas. Porque, assim, o Senhor estava para Satanás não vos tem. Gente, Satanás só tenta para o mal, para a destruição, tá? É para o beleléu. Você não vai ver o Satanás tentar ninguém para ficar santo, para fazer as coisas certas. Então, é ladeira abaixo. E, assim, lá em casa, assim, quando eu estou muito negociada, assim, às vezes eu estou meio negociada. Aí o meu marido fala, mulher, vem cá, vamos fazer um culto de libertação. Eu já chamo de culto de libertação, né? Aí faz oração com imposição de mãos. Nós vamos fazer um... Isso! Boa! A gente brinca, assim. É maneira da gente descontrair o assunto. Sim. Mas, gente, tem uma mensagem nela no YouTube, né? Com esse título. Inclusive, eu proponho muito aos meus amigos, meus alunos, a fazerem o desafio dos 7 dias. Tem gente que acha que o máximo é orar 40 dias no monte. Eu falo, você quer ver mesmo? O que é campanha de poder? Faça 7 dias de sexo seguido. É forte. Mas eu já vou dar um spoiler. Os homens pedem água primeiro. Será? Pede. Mas acho que depende muito do homem nessa parte, questão. Mas faz parte. Faz parte, sabe por quê? Porque se esse homem cansou e ele não vai conseguir ter ou sustentar uma ereção, não significa que não pode ter a relação. Aí já faz parte da pedagogia de ensinar para os casais, para os meus alunos, a diferença de que o leito conjugal, sem mácula, de Hebreus 13:4, ele não tem atividade sexual, ele tem relação sexual. E a maioria não entende a diferença da moralidade bíblica, que é centrada na relação, é relacional, não é no ato, não é na prática. Entendeu? Entendi. Aí a gente vai ensinando esses princípios também. Qual é a diferença entre ter atividade sexual ou relação sexual? Para a gente caminhar para o fim, bora.
Como construir pureza e intimidade sexual numa cultura pornificada? Olha, acho que eu tenho que voltar aqui, de repente, só para falar da pureza bíblica. Porque esses assuntos são muito abrangentes para a senhora, é muita informação. Entendeu? Mas eu tô saindo daqui escandalizado. Ensinar. A ideia não é escandalizar. Eu tô brincando, tô brincando. Mas se alguém escandalizou, gente. Não tem como. A gente conversa. Não tem como escandalizar, não. Assim, se escandalizou, às vezes é necessário, né? Um pouquinho, depois não, mas escandaliza. Não, tá bem produtivo. Depois desescandaliza, né? É desse jeito aí. Tá bom, tá ótimo. Tem como construir uma pureza na intimidade sexual? Claro que tem. É que nesses temas, de fato, dá vontade de entrar do não pode, se é pecado, se não é. Só que eu já vi a senhora repreendendo tanta gente, porque fica no pode, não pode, essa mas... lógica do pode, não pode. O crente é fissurado em buraco. Ele quer saber de oral, ele quer saber de anal, né? Ele acha que se tiver um buraco certo, o sexo está santo. E é o que a gente ensina. Por que os crentes perguntam tanto sobre isso? A pessoa que está preocupada se oral ou anal, etc., porque ele pensa assim, ele está pensando em termos de prática e não de relação do casal em si, nem sabe o que é intimidade. E tem gente que pressupõe que se tiver num buraco certo, o sexo é santo, e não é. Existe a masturbação terceirizada. Tem maridos que tratam suas esposas como depósitos de esperma. Tem homens que se masturbam no corpo da mulher, porque na cabeça dele tem um harém, ele está com um corpo na cama, ele está tendo um sexo papai e mamãe, vaginal ali, penetração vaginal, mas a cabeça dele é só o estímulo da pornografia. Tem homens que até estão pensando em outros homens, tá? Enquanto estão com suas mulheres na cama. Porque você sabe, tem gente que não virou, mas dá seta, né? Luta contra, né? Dá seta. Então, a gente atende tudo isso. Quebrar essa lógica. Sabe, como construir pureza? Primeiro, entender o que é a pureza. Pureza não é sobre o que nós fazemos com o nosso corpo. Pureza é sobre o que Jesus fez com o corpo dele para que o nosso corpo fosse dele. Toda questão de sexualidade é uma questão de autoridade. Nós não somos donos dos nossos corpos, nós somos mordomos dos nossos corpos. Então, a pureza ela é proativa, é glorificai a Deus em vosso espírito e em vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Andai no espírito e não satisfareis as concupiscências, os desejos desenfreados da carne. Não é sobre um não isso ou não aquilo, não é ascetismo, sabe? Não é repressão. Porque o Evangelho, o Espírito Santo não reprime desejos, ele redime desejos. É uma mudança do coração, no centro de governo da nossa vida. É quando o nosso coração sai da busca da satisfação da carne para buscar a glória de Cristo. E o nosso corpo ele se torna essa doxologia viva, aquela oferta em movimento, aquela oferta viva de Romanos 12:1. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando eu estou tendo relação com meu esposo, eu me doando, eu também estou glorificando ao Senhor. Então, essa pureza, ela parte do coração. O reconhecimento do senhorio de Cristo, que é o dono do nosso corpo. Que o nosso corpo é instrumento dele. E eu costumo dizer assim, gente, nós fazemos sexualmente o que nós somos espiritualmente. Nenhum pecado sexual tem a sua raiz no sexo. O pecado sexual nunca tem a sua raiz no sexo. Geralmente, o pecado sexual é a manifestação visível de uma condição espiritual invisível. É isso que Romanos 1 vai nos dizer. Porque antes de desonrarem seus corpos, se inflamarem seus desejos, trocarem o uso natural dos corpos, eles primeiro trocaram o Criador pela criatura, né? A glória de Deus pela imagem de seres corruptíveis, a verdade de Deus pela mentira. É um processo. Tá? A idolatria, a mentira, para depois a imoralidade sexual. A imoralidade sexual sempre é um estágio avançado. É quando vem para o público aquilo que está no íntimo. É a manifestação visível de uma condição espiritual invisível. Então, como ter pureza sexual? É tendo o coração puro, a mente pura, o ser purificado. Né? E pureza é sobrenatural. Pastora, e tem como haver espiritualidade em um sexo selvagem?
seria seu... O que seria seu... Gente, só eu que ouvi, eu tô pensando, o que é seu... Depende o que tá chamando de selvagem, né, gente? Assim, selvagem, vamos colocar aqui na minha concepção, o que é sexo selvagem? Gente, qualquer sexo com meu marido é meio selvagem. Olha o tamanho desse homem. Não, ele é grande, viu? Tá doido. Né? Olha, fofinho. Não, ele é um fofo. Não, ele é tô forte. brincando, mas ele é uma coisa mais assim, Se eu rústica. começar a falar dele assim, eu não vou dizer que eu tô cobiçando ele Coisa aqui, né? rústica, primitiva. Selvagem, gente. Não sei que o povo entende muito que seja selvagem. Não, mas a senhora entende selvagem, né? É uma coisa assim mais performática, Não, mais extravagante. mais animal, mais animalesco. Eu tô tentando Mais entender loucura. Não, tá. Me ajuda aqui, Ediel. Tu conhece a linguagem? Loucura, não sei. Não aquele negócio mais pegado mesmo, entendeu? Mais Gente, paixão, mais doideira. Então, eu acho que eu tô entendendo. Não, só tá entendendo. Vocês entenderam, né, gente? Então, aquelas pegadas, aqueles dias mais... Isso, aquele negócio mais eufórico. Porque existe o carinho, existe o amor, mas existe aquele negócio mais de selvageria mesmo, né? Mais animalesco. Não sei, eu sou... Uma donzela. Não, gente, corta isso, tá? Ah, corta. Eu nunca nem vi, imagina. Olha, assim... não, olha, o que o sexo ele não pode... Se é a espiritualidade... Gente, olha, na questão não é a performance, tá? No sentido performático, se você quer jogar, se você quer colocar a pessoa de ponta cabeça. E se for de comum acordo, confortável para os dois, não vai machucar, não desmoraliza, não despersonaliza, não objetifica. É isso que a gente tem que levar em conta. É bom para os dois, né? Agora, você vai selvagem, é aquele negócio que a mulher quer tapa, igual a guria falando, ai, porque eu gosto que meu marido me xingue, eu gosto de levar tapa. Eu falei assim, gente, eu casei agora para levar tapa? Pelo amor de Deus, se o senhor me dá um tapa, eu só levanto quando eu cozinho, eu pego uma faca e enfio no bucho dele. Não, Brasil. Isso foi só uma força de expressão. Foi uma metáfora. Não, gente. Então, assim, tem pessoas que internalizaram a pornografia. A gente tem que saber do que a gente está falando. Sabe? Tem dia lá em casa que a gente tem aquele sexo muito mais enérgico, extravagante, olímpico. Outro dia aquele sexo de ladinho, posição colher, até porque no frio. Você vai ficar fazendo muita peripécia, sai aquele negócio de você assim, você morre de frio, né? E é maravilhoso. Então tem o dia, tem a hora, não seguindo um roteiro, um script. Vai da natureza das pessoas, personalidade das pessoas. Eu sou chegada na adrenalina, assim, um negócio assim, uma coisa mais, uma adrenalina. Agora... Nem todo mundo. Desde que, né, claro, que seja baseado em que eles se conheçam, numa linguagem que os dois entendam, uma troca genuína, né, reciprocidade, mutualidade, entendimento. A questão performática é a de menos, desde que não envolva a imoralidade, a degradação, a despersonalização, a objetificação daquele corpo, daquela pessoa. Tá? O erótico é maravilhoso. A gente só não pode confundir o erótico com o pornográfico e tentar manter essas fronteiras bem delimitadas. A gente vai precisar de um outro podcast para compreendermos aí como manter-se em santidade na vida sexual, né? Dentro do matrimônio, dentro do relacionamento. Encerramos agora com mais essa pergunta: como é a sexualidade nas diferentes fases da vida? A sexualidade, gente, ela é um construto, né, por toda a vida. Desde o útero até o túmulo. A sexualidade é um fator, né, determinante da nossa própria humanidade, da nossa condição humana também, né? Então, não tem como falar das diferentes fases. O que a gente pode dizer é que é um desenvolvimento. Cada fase tem suas necessidades, cada fase tem as suas prioridades, cada fase tem suas características. Uma é a sexualidade da criança, aí vem a adolescência, vem a fase adulta, do casado novo, casado com filho, casado sem filho. Aí depois vem a menopausa, vem a da terceira idade. Então, é impossível a gente abarcar, né? Falar de fase, a gente está falando de superação de etapas. E é assim mesmo. A nossa sexualidade ela é um ciclo.
ela é contínua também, né? Até o túmulo ela nos acompanha. E, inevitavelmente, nós passaremos por ciclos, por fases, mudanças do corpo, né? E se tudo der certo, as pessoas forem, né, buscarem se alinhar ao padrão de Deus e aprenderem, a tendência é melhorar. Mesmo que, assim, performaticamente, não quer dizer que, né, não seja o selvagem, mas o sexo só melhora com o tempo, que a gente vai adquirindo mais maturidade, mais conhecimento, mais intimidade. Ele vai ficando cada dia mais apurado, mais essencial, né? Então, cada fase tem suas próprias realidades. Dentro dessas fases aí, as pessoas correm o risco de desenvolverem vícios sexuais. Como alcançar a libertação dos vícios sexuais? Então, a libertação dos vícios, primeiro, a confissão, né? É o primeiro passo. O pecado se alimenta de segredo. Trevas, oculto, é jurisprudência de Satanás. O pecado se alimenta disso, o diabo também, sabe? Do oculto. É trazer para a luz. Não tentar viver uma vida de fachada. É admitir o problema. É procurar ajuda com pessoas idôneas, maduras, tá? Que têm autoridade, maturidade espiritual. E se envolve vício, se a pessoa está num quadro de vício, de repente vai demandar um processo, ter um grupo de responsabilidade, de discipulado. Eu sempre indico o pessoal do Ministério Vida Pura, para quem enfrenta problemas com pornografia, masturbação, o trabalho deles é exponencial, excelente, sabe? Muito bíblico, cristocêntrico, para ajudar muitos homens, até mulheres, esposas de homens que tiveram ou têm esses vícios, estão buscando a libertação. Uma coisa é certa, não esconder, traga para a luz. Deus só trabalha na luz e nós somos filhos da luz, né? A confissão é trazer a luz. Claro que não é expor para todo mundo, não precisa, mas, né, a gente tem alguém que tem uma autoridade espiritual, uma maturidade. E buscar também grupos, buscar essa rede. Porque ninguém vence sozinho. Se nós estamos falando de um quadro que não são só hábitos ou quedas eventuais, se já configurou uma condição de vício, muito dificilmente uma pessoa vence sozinha. Busca esse grupo. Hoje, graças a Deus, tem ministérios, tem muita gente trabalhando, ou na igreja, sabe? Para estar se colocando na luz, para estar prestando ali contas e recebendo esse suporte e buscar viver nesse caminho. Perfeito, pastora Laodiceia. Pessoal, vocês que ficaram até aqui com a gente, muito obrigado por sua audiência. Pastor, olhe naquela câmera ali, deixe suas considerações e, mediante de tudo que foi falado aqui, pode deixar também uma palavra de reflexão sobre este assunto. Oi, gente, tudo bem? Olha, eu não sei se eu sei fazer isso, não. Eu quero falar assim, que vocês fiquem com Deus, tá? Deus abençoe. Muito obrigada, pastor Fábio. Um beijo para sua esposa. Obrigada a todo mundo que acompanha. O povo tá aí ainda, Léo? Tem um pessoal aqui ainda, né? Obrigada, gente, que aguentou até agora, porque foi conversa, né? Toda a vida. Meu amor que tá ali, tive a oportunidade, o privilégio de estar com ele aqui hoje. E que Deus abençoe os lares, as famílias. Vamos buscar viver os fundamentos bíblicos, né? Porque uma casa na rocha não será jamais destruída. A desculpa de casa na areia é vento, mas vento não derruba. Às vezes é o problema na fundação, né? Buscar os fundamentos, crer na palavra de Deus, busca a iluminação, não coloquem problemas debaixo do tapete, né? Busquem os recursos da palavra de Deus e todos os outros que o Senhor deixou aí à disposição, seja, né, pela medicina, muitos casos são clínicos, etc. Só não se acomodem nos problemas. E a minha reflexão última seria, não falei coisa com coisa, né? Mas vocês entenderam? Entenderam, né? Entenderam? Então, assim, gente, minha reflexão final seria assim, não seja mais um dos muitos crentes insatisfeitos, dos quais as igrejas estão cheias. Seja inconformado. A inconformação é condição necessária para a renovação do entendimento e a transformação, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Perfeito, pastora Laodiceia. Pessoal, foi
Foi um bom tempo, porém, para desenvolver todos os assuntos e gerir todas as informações que a pastora tem foi insuficiente. Vou ver com ela na sequência a disponibilidade para voltar aqui para falar só sobre um tema específico, né, pastora? Fica melhor, tópico. né? É que hoje também foi para o pessoal te conhecer um pouquinho, trouxe um pouco de cada coisa. Mas a gente vai se Deus quiser, quinta-feira que vem estamos de volta. Forte abraço a todos. Muito obrigado por sua audiência. Eu acredito na minha geração, fui escolhido.